Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Harry Potter, O Despertar do Sistema. Capítulo 411. Daphne caminhou ao lado de Harry sem dizer uma palavra. Do outro lado da sala, os outros monitores se reuniam, alguns já bocejando, outros fingindo que não se tratava de uma reprise com roupas diferentes. Eles voltaram pelos corredores. Uma porta bateu em algum lugar no andar de cima, provavelmente Pirraça perseguindo alguém que se esqueceu de proteger a mochila. Aposto 10 galeões que um dos grifinórios vai denunciar uma pegadinha de fantasma amanhã, disse Daphne enquanto subiam os últimos degraus. Muito fácil, respondeu Harry. Aumente para 15 e faça com que seja um aluno do primeiro ano. Feito. A antecâmara já estava se enchendo quando eles chegaram. A maioria dos monitores estava dispersa em grupos informais. Alguns da Corvinal comparavam anotações sobre políticas anteriores. Os da Grifinória conversavam alto demais, como de costume. Os da Lufa-Lufa pareciam meio adormecidos, mas de alguma forma ainda alertas. O monitor-chefe e a monitora-chefe, alunos do 7º ano da Lufa-Lufa e da Corvinal, estavam perto da lareira, seus distintivos brilhando como se tivessem sido polidos 5 vezes. A garota da Corvinal parecia pronta para recitar o manual de cor. Cedrico parecia preferir estar em qualquer outro lugar. Harry bufou ao ver o distintivo no peito de Cedrico. Cedric não esperou. Pare. Eu conheço esse olhar. É aquela sua cara de vou te provocar até a morte, ponto. Harry sorriu. E eu que pensava que era discreto. Foi um erro meu, disse Cedric secamente. Esqueci com quem estava falando. Antes que Harry pudesse responder, Hannah Abbott apareceu pela esquerda, já com um sorriso no rosto. Não dê ouvidos a ele. É um bom distintivo. Fica melhor em você do que ficaria nele, de qualquer forma. Comparação injusta, disse Harry. Eu jamais usaria o meu liso. Hannah revirou os olhos e foi até seu grupo. Pansy vai ficar com tanta inveja. Agora temos um clube secreto no nosso grupo. Hermione e Neville chegaram logo em seguida, passando por um grupo de alunos da Corvinal. Neville olhou para Harry e balançou a cabeça negativamente. Quer dizer, Daphne é a melhor da nossa turma, junto comigo e com Hermione, disse ele, como se ainda não acreditasse. Harry ergueu uma sobrancelha. Topo? Hermione, claramente já cansada da conversa, acrescentou sem levantar os olhos. Nós te ignoramos completamente. Você é injusta. Então, a classificação começa depois de você. Neville está na frente em herbologia, Daphne e eu cobrimos o resto. Você é só uma figurante. Padma Patil chegou bem a tempo de ouvir a última parte, com um sorriso nos lábios. Harry Potter. Combina. Chamativo, disse Harry com ironia. Imprimam os distintivos. Eles estavam juntos, esperando os professores chegarem. Os monitores estavam espalhados pela sala, alguns ouvindo pela metade. Outros simplesmente encostados nas paredes ou cadeiras como se já quisessem que a reunião terminasse logo. Alguns dos mais velhos tinham aquela paciência refinada de alunos que já tinham assistido a isso várias vezes. Cedric aproveitou o momento para lhes dar as informações. Procedimento padrão, disse ele, olhando em volta. As tarefas na sala comunal são rotativas semanalmente. O toque de recolher para calouros é às 9. Nada de magia nos corredores, especialmente perto de retratos. No ano passado, alguém quase incinerou a moldura de Sir Cadogan tentando um feitiço de criação de fogo. Alguns alunos da Corvinal ergueram os olhos, interrompendo seus sussurros, ao ouvirem aquilo. As patrulhas são geralmente da mesma casa, a menos que alguém tenha uma ideia criativa. Se a sua casa quiser patrulhas mistas por algum motivo, avise a professora McGonagall com antecedência. Caso contrário, vocês ficarão com as patrulhas que forem designadas. Harry ergueu uma sobrancelha. Criativo como? Cedric deu um sorriso irônico. Você ficaria surpreso com quantas pessoas acham romântico patrulhar com a namorada. Deixe-me adivinhar, disse Neville do canto, com os braços cruzados. Não terminou bem? 2 detenções e um corredor amaldiçoado, disse Cedric. E um retrato de alguém que ainda se recusa a falar com casais. Padma acrescentou. E Filch ainda não consertou aquele corredor perto da sala de troféus. Porque tem cheiro de bafo de troll derretido, disse um dos monitores da Grifinória. Acabei de passar por lá. De nada, disse Cedric completamente despreocupado. Agora você sabe o que não fazer. McGonagall entrou em seguida, seguida pelos professores Sprout, Flitwick e Snape. Sem entrada dramática, foi direto ao assunto. McGonagall lançou um breve olhar ao redor da sala antes de falar. Monitores, ela começou, seus horários e escalas de patrulha serão enviados aos seus respectivos chefes de turma pela manhã. Certifiquem-se de que estejam afixados nos seus quadros de avisos e entregues diretamente aos alunos das séries mais novas. Ela ergueu uma pequena pilha de pergaminhos dobrados. Estas são as expectativas específicas da sua casa. Alguns de vocês podem precisar de ajustes. Procurem o chefe da sua casa se tiverem dúvidas. Sprout deu um passo à frente para entregá-los. Harry pegou a cópia da Sonserina com um aceno de cabeça e a passou para Daphne. Ela a examinou rapidamente e a guardou na manga. Flitwick, sempre bem-humorado, lembrou rapidamente a todos para não duelarem nos corredores e principalmente para não desafiarem uns aos outros acidentalmente durante a patrulha. Alguns grifinórios riram. Tonks entrou logo atrás dele, claramente não convidada, claramente sem remorso. Votier, disse ela, sentando-se ao lado da mesa dos funcionários. Seu cabelo agora estava laranja brilhante. Sou nova. Vocês todos aprenderão a me temer mais tarde. Snap nem sequer pestanejou. McGonagall entregou o pergaminho a Tonks sem dizer uma palavra. A disciplina passa pelas mãos dos seus chefes de casa, continuou McGonagall. Se vocês pegarem alguém quebrando as regras, não comecem a lançar feitiços. Registrem o ocorrido e enviem para os superiores. Vocês não são aurores, nem duelistas. Ela se virou para Harry.
Senhor Potter, você é responsável por muitos eventos, incluindo o clube de duelos. Normalmente não permitimos tratamento preferencial, mas o seu caso é particular. Se necessário, você pode delegar suas funções de patrulha a outros monitores do seu ano. Harry assentiu com um simples aceno de cabeça. Entendido. Se eu não conseguir resolver alguma coisa, pedirei aos outros que assumam. McGonagall aceitou com um pequeno aceno de cabeça e olhou ao redor da sala. Mais alguma coisa? Ninguém falou. McGonagall olhou para Snape, Sprout e Flitwick. Como nenhum deles acrescentou nada, ela acenou brevemente com a cabeça e voltou-se para a sala. Isso é tudo. Dispensados. Tonks abriu a boca, claramente disposta a prolongar a conversa, mas Sprout já estava ao seu lado, conduzindo-a para longe como se já esperasse por isso. As duas desapareceram pela porta lateral, Tonks lançando um sorriso por cima do ombro enquanto se afastava. Harry deu uma risadinha. Muito bem, vamos aprender o básico. Eles não se demoraram. A maioria dos monitores começou a se dispersar, alguns já comparando anotações ou murmurando sobre ajustes nas duplas de patrulha. Daphne caminhava ao lado de Harry, de braços cruzados. Acha que vamos conseguir um cronograma decente ou vamos ter que improvisar? Depende de quem você subornar, disse Harry. Harry delegou a maior parte de suas funções de monitor, assim como as de Daphne, aos alunos mais velhos da Sonserina, aqueles que não se importavam de dar sermões aos alunos do primeiro ano ou de dar voltas pelo castelo à noite. Ele só manteve os turnos em que sua presença era realmente necessária, principalmente os relacionados ao clube de duelos ou qualquer atividade que o colocasse em contato com professores. Assim que as coisas foram entregues, ele saiu da sala comum e seguiu para o 7º andar. Uma das antigas salas de aula ainda era utilizável, por pouco. As janelas rangiam, metade das cadeiras estava desnivelada e havia uma mancha de tinta suspeita perto da porta, que parecia ter tido vida um dia, mas estava silenciosa e não era vigiada. O grupo dele já estava chegando aos poucos. Astoria e Tracy foram as primeiras, ocupando as cadeiras perto do fundo. Pansy entrou logo em seguida e apontou imediatamente para Harry com fingida indignação. Prefeito nos desviando do caminho certo. Vou denunciar isso. Harry nem sequer levantou o olhar. Para quem? Snap? Ela sentou-se ao lado dele. Talvez para Dumbledore? Pode ir em frente. Ele pode me dar pontos extras. Luna inclinou a cabeça do outro lado da sala. Ele pode até encorajar Harry, disse ela com um sorriso. Pansy riu e disse, esse é o verdadeiro problema. Susan e Hannah entraram conversando sobre um shampoo trouxa que Hannah adorava, e Gina chegou um minuto depois, seguida por Fred e George. Neville e Hermione entraram por último. Neville parecia ter corrido parte do caminho, enquanto Hermione tinha ares de quem discutiria com o professor sobre bobagens processuais e perderia a discussão. Ela alisou o cabelo antes de se sentar ao lado de Luna. Já terminou de arrastar os calouros para a cama? Perguntou Harry. Neville deu um suspiro dramático e se deixou cair na cadeira mais próxima. Um deles ficava perguntando se as armaduras eram amaldiçoadas. São sim, disse Astoria sem desviar o olhar dos doces. Tracy estendeu a mão e roubou uma. Só se você cutucá-las. Vamos testar em alguém da Grifinória, sugeriu Daphne. Em trabalho voluntário. Ginny ergueu uma sobrancelha. Você sabe que estou bem aqui. Eu disse o que disse, respondeu Daphne. Hermione os ignorou e olhou em volta. Então esse é o plano? Reuniões secretas na sala de aula agora? Harry apenas sorriu ao sair. Melhor, eles o seguiram pelos corredores, passando por alguns retratos confusos e um esfregão encantado que girava em círculos. Ele parou em frente à pintura do troll de Tutu e olhou para a parede. Apresento-lhes. Sala precisa. Capítulo 412. Apresento-lhes. Sala precisa. Luna piscou como se estivesse brilhando. Uau! Os demais não reagiram com a mesma rapidez. Você vê alguma coisa, Luna? Perguntou Gina. Luna inclinou a cabeça. Não, mas eu não queria que Harry se sentisse mal. Tracy bufou. Daphne murmurou. Que generosidade da sua parte. Pansy riu, escondendo o rosto na mão. Harry bagunçou o cabelo de Luna e balançou a cabeça. Agradeço. Ele passou 3 vezes em frente ao quadro, indo e voltando sem dizer uma palavra. Na terceira vez a parede se moveu. Uma porta se formou simples e sólida, e rangeu o suficiente para deixar a luz de velas inundar o corredor. Lá dentro, o espaço era amplo, com pisos de pedra, grandes tatames de duelo, suportes para armas e até alguns bonecos de treino que se moviam como guardas entediados. A iluminação era suave, vinda de janelas altas que não mostravam nada além do céu. No fundo, um quadro negro flutuava no ar ao lado de uma estante repleta de livros e um balde de giz. O resto do grupo assistia com os olhos arregalados. Que tipo de feitiçaria é essa? Disse Gina, entrando como se esperasse que o teto desabasse. Um quarto que te dá o que você precisa, disse Harry, caminhando em direção ao centro. Precisamos de espaço. Conseguimos isso. Fred assobiou baixinho. Quem dera isso tivesse aparecido antes dos nossos níveis ordinários de magia. George deu-lhe uma cotovelada. Poderíamos ter falhado no luxo. Tracy caminhou até o quadro negro, bateu nele com o nó do dedo e se virou. Então, por quanto tempo temos isso? Sempre que precisamos, disse Harry. O quarto responde à intenção. Basta passar pela parede e desejá-lo. Hermione já se dirigia para a estante de livros, examinando os títulos. Não são adereços, disse ela, pegando um e folheando. Teoria de verdade. Alguns deles eu nem vi na biblioteca. Ótimo, disse Harry. Então você vai parar de reclamar que eu nunca estudo. Mentiras, murmurou ela, ainda lendo. Estou reclamando que você estuda demais. Pansy se agachou perto de um dos bonecos em movimento. Ele se mexeu quando ela se aproximou demais, erguendo uma varinha de madeira. Ela recuou. Certo, está me observando, disse ela. Por que está me observando?
Porque quer duelar, disse Astoria, já pegando uma varinha de treino acolchoada do suporte. Ou talvez esteja avaliando sua roupa. Susan cutucou um tapete com o pé. Então este é o seu projeto secreto? Harry balançou a cabeça. Esta é a obra-prima de Rowena Ravenclaw. A sala precisa. Se você passar em frente à pintura 3 vezes como eu fiz, com uma ideia clara do que precisa, a porta aparece. Ela pode criar quase qualquer coisa. Eu já disse, este ano estamos treinando direito. Susan ergueu uma sobrancelha. Então, isso nos dá uma área de treinamento privada porque você pensou nisso? Não sou só eu, disse Harry. Ele ouve a intenção. Você quer uma sala de duelos? Você tem uma sala de duelos. Quer uma biblioteca? Ele te dá livros. Quer uma piscina? Ele deu de ombros. Experimente você mesmo. Tracy olhou em volta, sem se impressionar. Teria sido bom se viesse com alguns petiscos. Pode sim, disse ele. Basta chamar os elfos e Kitten cuidará do resto. Fred já estava rolando nos colchonetes. Este lugar serve. Você poderia jogar alguém do outro lado da sala e a pessoa quicaria. Voluntários? Perguntou George, olhando para Tel. Tel balançou a cabeça. Hoje não. Pansy pegou uma das varinhas de treino do suporte e apontou-a para um boneco de treino. Estas são encantadas? Harry assentiu com a cabeça. Eles reagem à magia ofensiva. Quanto mais preciso o feitiço, mais eles resistem. Que legal, disse ela dando alguns passos para trás. Não me culpe se eu quebrar alguma. Ninguém está culpando você, disse Astoria. Estamos culpando a Tracy. Tracy ergueu as mãos. Sempre eu. Nem comecei ainda. Exatamente, disse Daphne. Hermione passou por eles com o livro ainda na mão. Então, qual é a estrutura aqui? Aulas de verdade ou caos? Um pouco de ambos, disse Harry. Isto não é uma sala de aula. Não perdemos tempo com teoria que vocês podem ler sozinhos. Vou conduzir exercícios, vamos trocar de parceiros e eu vou corrigir o que precisar ser corrigido. Se quiserem estudar, ótimo. Se quiserem realmente melhorar, melhor ainda. Isso é obrigatório? Perguntou Gina. Harry ergueu uma sobrancelha. Você pode pular se quiser. Só não espere que eu te coloque com alguém que não te dê uma surra depois. Gina estreitou os olhos. Você está gostando disso. Obviamente. Hannah pegou uma das varinhas na prateleira lateral. Vamos fazer isso agora? Não está noite, disse Harry. Esta noite é para conhecer o lugar. Amanhã começamos. Bom dia, perguntou Daphne. Antes do café da manhã. Tracy gemeu imediatamente. Isso é ilegal. Traga a poção do olhar aberto, disse Astoria. Essa é a minha estratégia. George estava inspecionando os bonecos em movimento. Um deles se mexeu quando ele se aproximou demais e soltou uma pequena faísca em sua direção. Ei, disse ele dando um pulo para trás. Essa coisa é atrevida. Combina com a sua energia, murmurou Blythe. Fred se virou para Harry. Então, como você encontrou isso? Um quarto como este não costuma ter nenhuma placa. Ele ergueu as mãos. Coincidência. Ninguém acreditou nisso. Alguns o olharam de soslaio, mas ninguém insistiu. Muito bem, disse Harry, passando rapidamente pelo quadro negro. Hora de ir embora. Amanhã, vamos correr voltas ao redor do lago antes do café da manhã. Primeiro treinamento físico. Assim que os horários das aulas forem divulgados, planejaremos o resto. Tracy gemeu. Você disse treinamento, não punição. A mesma coisa, disse Daphne, já se dirigindo para a porta. O lago é enorme, destacou Hannah. Exatamente, disse Harry. Há espaço suficiente para você desabar no meio do caminho. Você é a pior, murmurou Pansy, empurrando a porta com uma mão e guardando a varinha de treino com a outra. Harry disse que eles precisavam aprender a conjurar feitiços com varinhas diferentes por precaução. O grupo saiu da sala precisa, a maioria ainda resmungando sobre as manhãs cedo e os monitores sádicos. O corredor estava silencioso agora, tochas zumbindo ao longo das paredes de pedra, e uma brisa entrava por uma janela alta, trazendo leve aroma de pergaminho antigo e algo queimando, provavelmente fio chateando fogo em algum item confiscado novamente. Fred e George caminhavam um pouco atrás dos outros, cochichando entre si em voz baixa, o que prometia confusão. Luna permanecia perto da retaguarda, girando lentamente enquanto seguia, como se estivesse observando borboletas invisíveis. Susana e Hannah se separaram perto da escadaria que levava a Lufa-Lufa, lançando acenos preguiçosos por cima dos ombros. Me acorde amanhã de manhã, disse Susan. Eu também, acrescentou Hannah. Não posso fazer promessas, gritou Tracy atrás deles. Os demais se dirigiram para as masmorras. A manhã seguinte chegou cedo. Muito cedo. De repente, todos os amigos de Harry acordaram assustados com um grito alto e ecoante. Levantar. A voz não vinha de fora nem do dormitório, vinha do cartão metálico. A voz de Harry, aguda e inconfundivelmente divertida, ecoou pelos quartos. Os cartões se iluminaram, vibrando levemente. Que diabos? Blythe levantou-se num pulo, pegou o cartão na mesa de cabeceira e atirou-o contra a parede. O cartão bateu com um baque na parede e deslizou para debaixo da cama como se estivesse zombando dele. Em todo o castelo, em meia dúzia de quartos e dormitórios, um caos semelhante se instaurou. Tracy se debateu e rolou para fora da cama. Ai! Droga! Astoria sentou-se com um gemido, esfregando o rosto. É o apocalipse? Na torre da Grifinória, Gina encarava com os olhos semicerrados, o cartão brilhante sobre sua mesa. Potter, ela murmurou. Vou te amaldiçoar até a semana que vem. De volta ao dormitório da Sonserina, Harry deu uma risadinha, acionando o interruptor na runa de controle gravada em seu próprio cartão. Adicionei uma nova função, disse ele, com sua voz agora ecoando por entre as outras. Agora posso falar através delas. Tracy soltou algo entre um gemido e um palavrão. Você não podia simplesmente bater na porta? Ou mandar um recado como uma pessoa sensata faria? Eu tentei isso, disse Harry. Ninguém leu. Então, plano B. Hermione já estava sentada na cama, olhando para o cartão com os olhos semicerrados como se ele fosse explodir. Vocês incluíram um comando de voz para substituir o controle de mensagens? Sim.
Por quê? Motivação, disse Harry. Loucura, murmurou ela. No dormitório da Lufa-Lufa, Susana olhou furiosamente para o seu cartão. Ele é pior que um feitiço de alarme. Mas é eficaz, disse Hannah, já escovando os cabelos. A voz de Pansy chegou abafada pelo travesseiro. Se eu destruir isso, significa que estarei livre da loucura. Não, respondeu Harry. Eles estão ligados. Se você quebrar essa ligação, eu saberei. E então aparecerei pessoalmente. Pior, murmurou Blaise debaixo das cobertas. Pelo castelo, passos e gemidos começaram a ecoar. Os alunos saíam arrastando os pés de seus dormitórios, em diferentes graus de irritação meio sonolenta. Na Grifinória, Fred e George já estavam vestidos, com as cartas penduradas em cordões no pescoço como distintivos de vergonha. A culpa é sua, disse George. Não me arrependo de nada, respondeu Fred. Capítulo 413. Eles encontraram Harry perto da escadaria do salão principal, já completamente vestida, se espreguiçando como se ela não fosse o motivo pelo qual metade do castelo queria estrangular alguém. Bom dia, disse Harry enquanto os outros chegavam aos poucos. Morra num caldeirão, murmurou Pansy, prendendo o cabelo. Astoria, de alguma forma bem desperta, sorriu e deu pulinhos. Exercício matinal. Fiz uma lista. Daphne lançou-lhe um olhar de soslaio. Ninguém lhe pediu para ser alegre. Eu vim preparado. Hermione chegou em seguida, com o cabelo frisado de tanto dormir. Você tem sorte de eu não ter testado um feitiço congelante nisso. Eu a bloqueei contra feitiços ofensivos, disse Harry. Claro que sim. Quando finalmente todos se reuniram do lado de fora, começaram a caminhar em direção ao lago, a maioria meio adormecida. Alguns ainda murmurando ameaças sobre o toque de despertar. Primeiro, trotem, disse Harry, atravessando o campo. Depois, alonguem-se. Senão, alguém vai se machucar. Você fala isso como se não fosse sua culpa, murmurou Pansy. Você fala isso como se eu me importasse, respondeu Harry. A grama estava molhada sob os pés, o orvalho grudava nos sapatos. Era cedo demais para os alunos estarem lá fora, o que significava que o lugar era só deles. O lago se estendia à frente, calmo, quase sem ondulações. Eles aceleraram o passo lentamente, mais um trote leve do que uma corrida. Neville parecia que ia adormecer no meio do caminho. Fred e George encararam como um desafio e começaram a zigue-zaguear pelo grupo. Tracy fingiu dar uma rasteira em um deles. Quase conseguiu. Hermione correu ao lado de Harry. Como você conseguiu fazer isso? Você não pediu cartas. Como pode trocá-las? Harry puxou sua carta e a virou na mão. Você já sabe a função principal. O feitiço proteano nos permite enviar mensagens alterando a estrutura da carta. Quando você altera a sua, ela envia sinais para as outras. A minha é a peça central. A carta principal controla o resto. Hermione assentiu com a cabeça, ainda correndo ao lado dele. Certo, e as runas? Essa é a parte fácil, disse Harry. O que a torna útil é o intento Sevelio. Ele dispensa a transfiguração ou a gravação usuais. Não precisamos gravar letras com uma varinha, basta usar a intenção, e ela se escreve sozinha. Mas isso não é tudo. Essa função também é a porta dos fundos. Ela piscou. Porta dos fundos? Harry ergueu o cartão. Tudo que eu gravar no meu aparecerá no seu. Então, se eu gravar runas neste, runas mágicas de verdade, elas serão copiadas. Normalmente seriam apenas decorativas. Mas eu as fiz funcionar. Claro que sim, murmurou Hermione, mais impressionada do que irritada. Harry deu de ombros. Eu sou um gênio assim mesmo. Eles ignoraram os elogios a si mesmos. Fred e George pareciam interessados demais, seus sorrisos idênticos se afiando como facas. Isso é simplesmente genial, disse Fred. Imagine as pegadinhas, acrescentou George, com os olhos praticamente brilhando. Eles já estavam mentalmente elaborando um plano para o desastre. Harry interrompeu. Não. Como eu disse, não é tão simples. Posso transformar cartas em explosivos, claro, mas ativar a magia através delas? Essa é a parte complicada. A ativação de runas através de cartas é instável, a menos que você as ancore em algo sólido. Sólido como o quê? Perguntou Fred. Encantamento baseado no tempo. Ou sangue. Harry disse isso como se estivesse falando de suco de abóbora. George fez uma careta. Certo, isso ficou sombrio muito rápido. Tracy correu até ficar ao lado dele. Se vocês dois tiverem alguma ideia, vou manter todas as minhas atividades com cartões em segredo. Astoria interrompeu, dizendo, tarde demais. Se eles quiserem pregar uma peça em você, não precisarão da sua permissão. Lembrem-me por que os deixamos entrar? Perguntou Tracy. Porque são divertidos, respondeu Daphne sem se virar para eles, concentrando-se na sua corrida. E possivelmente armados. Os gêmeos assentiram com a cabeça em perfeita sincronia. Preferimos o termo inventivo, disse George. O imprevisível também funciona, acrescentou Fred. Susan passou por perto, cartão na mão batendo na borda. Então, o que mais dá para fazer com isso? Harry guardou o cartão no bolso. Por enquanto, mensagens e chamadas. Copiei a tecnologia trouxa. Eles também inventaram videoconferências, mas ainda é bem básica. Eu mesmo não vi, só li a respeito. Talvez eu crie algo assim mais tarde. Ginny pescou. O que é um vídeo? A confusão foi instantânea. Todos, exceto Hermione e o trio da Sonserina, Draco, Theo e Blaise, pareciam perdidos. Draco imediatamente se inflou. Ah, vídeo. Eu conheço isso. Tracy revirou os olhos. Você cursou estudos dos trouxas por 1 ano. Não haja como se tivesse inventado isso. Fiquei em primeiro lugar na minha turma. Você e outros 5 sangue puros que achavam que televisão era bruxaria, murmurou Blaise. Theo acrescentou. Assistimos a um vídeo sobre comportamento animal. Metade da turma achou que o gato na tela ia sair rastejando e atacar. Porque você gritou, retrucou Draco. Aquele gato tinha olhos sem vida, disse Theo simplesmente. Susan inclinou a cabeça. Então, o vídeo é daquela caixa trouxa na casa do Harry? Hermione suspirou. Não, a televisão é diferente. Ela exibe programas pré-gravados.
Os vídeos são, mais ou menos assim, mas ficam armazenados separadamente, em fitas. Você os reproduz quando quiser. Ainda é uma caixa, disse Susan. Tracy fez uma careta. Parece amaldiçoado. Não está amaldiçoado, murmurou Hermione. Discutível, disse Pansy. Qualquer coisa que mostre pessoas se movendo dentro de uma caixa provavelmente está tentando devorar sua alma. São espelhos, acrescentou Luna, prestativa. Você tem que pedir com jeitinho. Fred levantou a mão. Estática e barulhenta. Papai disse que funcionava com eletricidade. George assentiu com a cabeça. Ele tentou ligar na tomada. Explodiu a torradeira do Harry. Harry riu. De qualquer forma, vídeos são imagens em movimento pré-gravadas que você pode assistir repetidamente. Mas o verdadeiro truque está em algo chamado televisão ao vivo, que permite que as pessoas vejam e ouçam as notícias. Tracy piscou. Tipo a rede de Flu, só que com mais passos. Exatamente, respondeu Harry. Se eu conseguir fazer com que as cartas funcionem nos dois sentidos, poderemos conversar e nos ver, sem precisar de espelhos ou lareiras. Fred imediatamente demonstrou interesse. Então, é como um espelho de duas vias, mas sem a fuligem e o rosto cheio de cinzas. Certo, disse Harry com a maior naturalidade. Mais limpo. E portátil. Você não precisaria ficar perto de uma lareira. George assobiou. Aposto que a mamãe ia adorar. Podia gritar com a gente sem ter que esperar a gente chegar em casa. Você fala isso como se fosse algo bom, murmurou Gina. Você não está entendendo, disse Hermione. Se ele conseguir, será um salto na magia de comunicação. Até mesmo ligações internacionais, instantâneas. Pansy ergueu uma sobrancelha. Vocês estão planejando transformar nossos cartões em pequenas telas de projeção? Mais ou menos, disse Harry. A magia está lá. A tecnologia trouxe a prova que funciona. E se eu combinar os encantamentos corretamente, nem precisaremos de runas extras além da grade atual. Apenas uma sequência de ativação e um feitiço receptor básico. Neville lançou-lhe um olhar cansado. Só entendi metade disso. Você vai receber quando testarmos, disse Harry. Vai mostrar rostos ou corpo inteiro? Perguntou Daphne, de braços cruzados. Rostos. Imagem completa, em tempo real. Você veria a outra pessoa enquanto ela fala. Sem precisar adivinhar o tom ou esperar por uma resposta. Isso é uma loucura, disse Astoria, com os olhos arregalados. Dá para espionar as pessoas. Harry balançou a cabeça quando pararam junto ao lago, depois de darem uma volta completa ao redor dele. A grama estava úmida e os sapatos grudavam um pouco na terra a cada passo. Ele ergueu a mão casualmente e acenou para a água. Ei, crack! A superfície oscilou. Um tentáculo grosso e liso emergiu e deu uma leve ondulação antes de afundar novamente. A lula gigante se acomodou logo abaixo da linha d'água, seu olho enorme observando-os como se esperasse que fizessem alguma loucura de novo. Harry se virou para Astoria. Bem, voltando às cartas. É por isso que temos mecanismos de segurança. Você não pode simplesmente gritar através da carta de alguém quando bem entender. Mas você pode, disse Astoria, inclinando a cabeça. Eu os construí. Os controles são meus, disse Harry. E vocês? Precisam da concordância de ambos os lados. Se quiserem ligar para alguém, usem o Intentus Revelio e foquem no nome da pessoa. Seu cartão envia uma solicitação. O outro lado precisa responder. Se não responder, nada acontece. Ginny deu um sorriso irônico. Então, nada de ligações surpresa para acordar. Só de mim, disse ele. Faz sentido, murmurou Tracy. Harry acenou para o grupo. Experimentem. Hermione foi a primeira. Ela segurou o cartão com as duas mãos, murmurou Harry Potter, e um leve brilho percorreu a superfície do cartão. Um instante depois, o próprio cartão de Harry vibrou levemente em seu bolso. Ele o tirou e mostrou a ela. Viu? Solicitação recebida. Você pode ignorar isso? Ela perguntou. Harry deixou a luz piscar, depois tocou na borda. O cartão dela brilhou brevemente e ela sorriu. Conexão limpa, disse ela. Acionamento simples, sem necessidade de feedback verbal. Exatamente, disse Harry. Vocês querem conversar, ambos os lados concordam. Nada de escutas passivas, nada de vigilância ambiental. E antes que alguém pergunte, sim, eu poderia inserir isso na rede. Mas não vou fazer isso. Você diz isso agora, disse Blythe, esticando os braços atrás da cabeça. Digo isso até que um de vocês fique paranoico o suficiente para começar a enfeitiçar as cartas, respondeu Harry. Aí vira um incômodo para todos nós. Neville ainda encarava o cartão como se tentasse decifrá-lo. E se eu ligar para alguém sem querer? Você é um caso perdido, disse Susan, pegando seu cartão e erguendo-o. Hannah Abbott. O cartão dela vibrou e em seguida, o de Hannah brilhou. Ela sorriu e fez um sinal de positivo para Susan. Funciona, disse ela. Agora, se ao menos servisse chá. Luna segurou sua carta de cabeça para baixo e murmurou algo. Um segundo depois, a carta de Gina piscou, e ela piscou junto. Ela acabou de, perguntou Gina. Obviamente, disse Harry. Ela nem sequer disse meu nome. Eu não precisei, disse Luna. O cartão sabe. Isso é assustador, murmurou Pansy. Eficiente, corrigiu Luna. Daphne foi a última a testar. Ela virou o cartão e disse. Tracy Davis. O cartão de Tracy acendeu. Ela revirou os olhos e acenou com a mão. Tudo bem, funciona. Harry começou a se aquecer, girando os ombros para trás e alongando os braços. Os outros o seguiram sem precisar que lhe dissessem. A grama rangia suavemente sob seus pés. Como Luna demonstrou, você não precisa dizer nomes em voz alta, disse Harry, passando por uma série básica de exercícios de aquecimento. Intentus Revelio faz exatamente o que o nome diz. Trata-se de intenção. Concentre-se na carta, pense na pessoa, e ela fará o resto. Ele girou o tronco e fez um gesto na direção de Neville. E Neville não está errado em se preocupar. Bloqueei as chamadas dele para Fleur desde ontem à noite. Neville parou no meio do alongamento, piscando. Espere, o quê? Harry deu de ombros. Você dorme com o cartão na mão. Ele tentou conectar 3 vezes por volta da meia-noite.
Isso é profundamente preocupante, disse Hermione, olhando para Neville. Neville ficou horrorizado. Não é o que parece. Ginny encostou-se na parede com um sorriso irônico. Claro, amigo. Acreditamos em você. Frase infeliz, acrescentou Blaise do fundo do grupo. Fred, que estava se equilibrando em uma perna só como uma cegonha sem motivo aparente, apontou. Então o que você está dizendo é, se todos nós nos concentrarmos bastante, podemos prever a vida amorosa de Neville. Ou o que restou dele, murmurou George. Eu odeio todo mundo, disse Neville, claramente reconsiderando suas amizades. Hash deu uma risadinha, sabendo exatamente o que tinha acontecido. Neville provavelmente desmaiou no meio da mensagem com o cartão na mão e em algum lugar em seus sonhos, estendeu a mão para Fleur. 3 vezes. O pobre coitado parecia querer que o chão o engolisse. Harry balançou a cabeça, divertido. Só não durmam com as cartas, ok? Isso vale para todos. O Intentus Revelio não se importa se vocês estão acordados ou não. Isso provocou algumas tosses constrangidas. Seus olhos se voltaram para Tracy e Susan, que de repente acharam o chão muito interessante. Tracy pigarreou. Certo, anotado. Susan murmurou algo sobre testar os encantamentos. Nenhum dos dois olhou para Harry. Sim, disse Harry, sem demonstrar emoção. Tenho quase certeza de que recebi ligações de vocês dois à meia-noite ontem. Hannah bufou. Isso é suspeito. Tracy lançou-lhe um olhar indiferente. Sonhos não contam. Claro que não, disse Daphne. Vamos fingir que você não estava sussurrando o nome dele enquanto dormia. Com certeza não. E mesmo que tivesse sido, foi um sonho. Então é legalmente inadmissível, murmurou Susan. Relaxem, disse Harry, levantando a mão. Não foi nada demais. Só um zumbido e seus nomes. Podia ter sido pior. Poderia ter sido a Ginny, respondeu Tracy, sem rodeios. Ginny, enquanto amarrava os cadarços, nem sequer piscou. Você queria que eu sonhasse com você. Astoria inclinou a cabeça. Espere, se eu adormecer com meu cartão pensando em sapos de chocolate. Você vai acabar me mandando desejos por doces, disse Harry. Então não faça isso. Neville, ainda vermelho, ergueu a mão até a metade. Então vamos fingir que nada disso aconteceu? Sim, responderam várias vozes ao mesmo tempo. Fred encostou-se à parede de pedra, esticando os braços atrás da cabeça. Este sistema de cartas já é um caos. George assentiu com a cabeça. Aprovamos. Harry apontou para eles. Vocês estão proibidos de modificar os seus. Injusto, disse Fred. Correto, respondeu Harry. Capítulo 414. Eles voltaram aos exercícios de aquecimento, a conversa se fragmentando em bate-papos menores. A maioria já havia começado a se alongar corretamente. Braços balançavam, pernas chutavam, pescoços giravam. O gemido ocasional escapava quando alguém exagerava. Por que isso é pior do que o dobro de poções? Perguntou Theo no meio de um ataque. Porque poções não fazem você suar, respondeu Pansy, segurando uma tábua. É porque eu durmo durante tudo isso, disse Fred deitado na grama. Você dorme durante tudo, murmurou George ao lado dele, apenas um pouco mais ereto. Alguns de nós não querem morrer durante o aquecimento, gritou Tracy, já na metade de sua segunda série de flexões. Você só está se exibindo, disse Ginny. Obviamente, respondeu Tracy. Harry escalou o trono feito inteiramente de tentáculos de lula. Literalmente, Crack havia moldado um assento adequado a partir de si mesmo, como um monstro marinho entediado com tempo de sobra e flexibilidade. A coisa se enrolava ao redor do cais como uma cadeira roubada da varanda de Poseidon, e Harry sentou-se nela como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ele se inclinou para a frente, com os cotovelos nos joelhos, observando seus amigos resmungarem durante o aquecimento. Muito bem, disse ele com a voz cortando a algazarra. O intervalo acabou. Vamos lá. Todos gemeram. O sargento instrutor Potter está de volta, murmurou Tracy, arrastando-se para fora do tatame. Mais para sargento sadista, disse Pansy, alongando as costas com um estalo audível. E agora? Correr até Hogsmeade e voltar? Harry passou uma perna por cima do trono e se levantou. Vocês reclamam mais do que alunos do primeiro ano. 5 séries. Flexões abdominais, levantamento de varinha. Vamos lá. A varinha se levanta? Fred repetiu. O que somos nós, bruxos em treinamento militar? Exatamente isso, disse Harry. Neville sentou-se ao lado de Hermione, contando baixinho antes mesmo de começar. Porque tenho a sensação de que estamos treinando para lutar contra trolls. Sim, você está, disse Harry. Só que a maioria deles estará usando o uniforme escolar. Isso provocou algumas risadas e um sonoro ei, de Draco. Pansy se jogou de costas e começou a fazer abdominais sem olhar para ninguém. 5 séries é ilegal. Astoria passou por ela, saltitando levemente enquanto contava polichinelos em um sussurro. Deveríamos ganhar pontos para nossa casa com isso. Deveríamos receber adicional de periculosidade, disse Blaise, algures entre a terceira flexão abdominal e o colapso. Apesar das reclamações, todos tinham energia de sobra para terminar. Eles faziam exercícios assim desde o primeiro ano, então seus corpos estavam acostumados. Resmungar não impediu ninguém de continuar. Tracy fingiu desmaiar dramaticamente entre as séries, mas mesmo assim terminou à frente de metade do grupo. Astoria executou os exercícios como se fosse uma coreografia de dança. Hermione controlou o ritmo como se estivesse anotando algo. Fred e George transformaram tudo em uma competição, quase brigando um com o outro durante os exercícios de levantar a varinha. Quando terminaram, o céu havia clareado. Harry girou os ombros, acenou preguiçosamente e saiu da trilha em direção ao lago. Crack emergiu com uma leve ondulação e ergueu um tentáculo em saudação enquanto Harry tirava os sapatos e a camisa, mergulhando em seguida sem quase fazer barulho. Loucura, murmurou Blaise, observando de uma distância segura e seca. Está congelando. Deixe o cérebro dele congelar, disse Pansy.
Isso pode reiniciar o que quer que o tenha feito pensar que despertar com cartas encantadas era aceitável. Os outros não o seguiram. Estava muito frio, era muito cedo, e nenhum deles queria ter os membros decepados. Em vez disso, se separaram, arrastando músculos doloridos e gemidos de cansaço de volta para o castelo. Como metade do grupo era de monitores, entrar sorrateiramente nos banhos especiais foi fácil, sem perguntas quando se tinha um distintivo. Meninos e meninas se separaram para seus respectivos lados dos banheiros dos monitores, desviando-se de retratos intrometidos e fantasmas curiosos. A água nos banhos dos monitores estava quente, com um aroma encantador de eucalipto e canela, e vários deles se recusaram a sair, mesmo depois de Mirtri começar a reclamar do atraso. Quando finalmente chegaram ao salão principal, o lugar estava meio cheio. Harry entrou com o cabelo ainda um pouco úmido, a gravata meio desfeita, e sentou-se como se não tivesse acabado de nadar uma volta no lago. Tracy e Daphne o flanquearam segundos depois, Tracy já pegando uma torrada. Da próxima vez, disse ela, enfiando a faca de manteiga num pedaço de manteiga, vou amaldiçoar seu cartão e parti-lo ao meio. Você diz isso toda vez, respondeu Harry, pegando um croissant. Sim, ela murmurou. Desta vez, estou falando sério. Astoria sentou-se ao lado de Daphne, com uma expressão irritantemente animada. Fiz uma lista. Alongamento, exercícios aeróbicos, hidratação. Ninguém se importa, interrompeu Pansy, sentando-se na cadeira em frente a eles. Eu me importo, respondeu Astoria. Exatamente, disse Pansy, servindo-se de chá. Você é o problema. Susan e Hannah se juntaram a elas um segundo depois, sentando-se nas cadeiras do outro lado da mesa com pratos cheios nas mãos. Susan olhou para a torre de salsichas à frente de Fred. Você sabe que existem outros alimentos, não é? Fred ergueu um garfo. Deixe-me lamentar as calorias que perdi. George acrescentou. Quase morremos. Vocês se empurraram para dentro de um arbusto, disse Gina, sentando-se ao lado de Luna. Foi um treinamento intenso, disse George. Foi mesmo? Perguntou Luna. Ou apenas uma traição dos arbustos? Estou declarando isso como dano de batalha, disse Fred, com a boca cheia. Neville ergueu os olhos do seu mingau. Ainda está dolorido? Fred esfregou a lateral do corpo. Só o meu ego. Do outro lado da mesa, Blaise parecia recém-lavado, com o cabelo úmido e arrumado. Theo, ao lado dele, parecia não ter dormido, o que era perfeitamente possível. Draco estava sentado perto da ponta, cutucando os ovos como se eles tivessem lhe feito mal. Sinto falta do verão, disse Theo, sem rodeios. Já se passaram 12 horas, respondeu Blaise, passando manteiga em um bolinho. Isso já é tempo suficiente. Pansy estendeu a mão para o suco de abóbora. Quando os horários de funcionamento serão divulgados? Esta manhã, disse Hermione. Ela nem se deu ao trabalho de levantar os olhos da agenda já aberta. Depois do café da manhã. Deixe-me adivinhar, disse Harry. Vamos jogar primeiro na defesa? Aula dupla de feitiços com a Lufa-Lufa, respondeu ela, passando um segundo horário para Neville. Defesa do infinito é logo depois, conosco. Os alunos do primeiro ano entraram cambaleando no salão naquele instante, com os olhos arregalados e ainda agarrados aos seus horários como se tivessem recebido runas enigmáticas. Um deles tropeçou na própria capa. Os outros olhavam boquiabertos para os pratos flutuantes de bacon, como se esperassem um ataque. Blaise apontou com um garfo. Estamos apostando em quem chora primeiro. Isso é cruel, disse Susan. 5 galeões naquele de meias roxas, acrescentou Blaise. Você é pior que o pirraça, murmurou Neville. Considerarei isso um elogio. Astoria inclinou-se sobre a mesa. O garoto das meias roxas já está se emocionando. Vitória, disse Blaise, com um sorriso presunçoso. Draco não disse muita coisa, apenas os observou por um minuto antes de voltar a atenção para o seu prato. Tracy cutucou Harry. Acha que ele está bem? Harry assentiu com a cabeça. O castelo é assustador no começo, mas ele vai acabar gostando do tempo que passar aqui. Todo mundo gosta. Ginny se inclinou para pegar uma torrada. Até mesmo aqueles que acabam na ala hospitalar uma vez por semestre. Principalmente aqueles, disse Tracy, pegando a geleia de laranja. Você não é um verdadeiro aluno de Hogwarts até ter sido meio explodido, amaldiçoado ou quase afogado. Ou devorado, acrescentou Fred, passando manteiga em um bolinho. Não se esqueça da planta que quase me digeriu no terceiro ano. George ergueu sua taça. A Flora, a única coisa que já causou complexo em Fred. Ainda é melhor que História da Magia, disse Daphne. Pelo menos a planta tinha personalidade. Susan estava no meio de um gole de suco de abóbora e quase se engasgou. Você quer dizer intenção assassina? A mesma coisa. A aula de feitiços era padrão. Sonserinos com lufa-lufas como todos os anos. Flitwick entrou na sala saltitando como se não tivesse envelhecido um dia sequer, as vestes esvoaçando levemente enquanto ele pulava sobre sua pilha de livros na frente da sala. A maioria dos alunos ainda estava se acomodando em seus lugares quando ele bateu no quadro com a varinha e começou a aula. Hoje, vamos revisitar alguns feitiços importantes. Considerem isso um aquecimento para o semestre, disse ele, escrevendo cada feitiço com uma caligrafia impecável. Vamos começar com o feitiço de invocação. Axil, murmurou Daphne baixinho, apanhando a pena de Tracy antes que ela rolasse da mesa. Que exibido, disse Tracy, pegando o objeto de volta. Eles passaram pelos feitiços de sempre. Invocação, banimento, feitiço de criação de fogo, levitação e concerto. Feitiços que todos haviam aprendido ao longo dos anos, mas Flitwick não estava deixando ninguém relaxar. Ele caminhava entre as fileiras com a mesma energia alegre de sempre, parando ocasionalmente para ajustar a empunhadura da varinha ou corrigir um feitiço desviado com um leve giro de pulso. Do outro lado da rua, onde Harry estava, a pena de Susan foi lançada com um pouco de força demais e atingiu Hannah na testa. Cuidado, murmurou Hannah, esfregando o local. Você se mudou, respondeu Susan. Pansy deu um sorriso irônico do outro lado. Isso sim é trabalho em equipe.
Flitwick deu uma salva de palmas encorajadora. Que entusiasmo adorável, senhorita Bones, mas tente moderá-lo um pouco. A aula prosseguiu. A maioria dos alunos claramente havia praticado durante o verão. Os feitiços estavam precisos, em sua maioria corretos, com apenas alguns erros. Até mesmo a dupla geralmente desastrada da Lufa-Lufa conseguiu apenas chamuscar uma das pontas das cortinas. No final, Flitwick levantou as duas mãos e deu um largo sorriso. Como todos vocês sabem, no final deste ano, vocês farão seus níveis ordinários de magia. Seus níveis ordinários em magia. Um marco significativo em sua educação mágica. Gemidos ecoaram pela sala como se alguém tivesse enfeitiçado o chão para que gemesse por eles. Vocês serão testados não apenas em conjuração de feitiços, continuou Flitwick, imperturbável, mas também em teoria escrita. Isso inclui estrutura de feitiços, história da magia e análise de movimento de varinha. Portanto, aconselho a todos que façam anotações cuidadosas este ano e tirem suas dúvidas com antecedência. Tracy levantou a mão preguiçosamente. Vamos receber um guia de estudos? Ou é uma daquelas situações em que você deveria ter prestado atenção o tempo todo? Flitwick deu uma risadinha. Um pouco de ambos, senhorita Davis. Você receberá um resumo do programa na próxima semana. Mas não se engane, seu desempenho ao longo do ano conta. Não espere até abril para começar a revisar. Blythe murmurou. Era nessa hora que eu planejava começar. Theo inclinou-se para mais perto. Abril? Eu estava contando com maio. Eu esperava que os OWLS se cancelassem sozinhos, disse Pansy. Flitwick bateu palmas novamente. Por hoje é só. Espero receber resumos escritos sobre os ajustes que discutimos até a semana que vem. Sim, mesmo que vocês já dominem os feitiços. Domínio sem teoria é como uma vassoura sem cabo. Flitwick está mesmo investindo pesado neste início de ano, disse Daphne, ajustando a alça da bolsa. Ele quer ter certeza de que sabemos que estamos todos condenados, respondeu Tracy. Capítulo 415. Ao saírem da aula de feitiços, Harry e seus amigos não perderam tempo perambulando pelos corredores. Eles seguiram direto pelo corredor principal em direção à sala de defesa contra as artes das trevas. Alguns alunos da Lufa-Lufa passaram por eles, cochichando sobre o aviso de Flitwick a respeito dos níveis ordinários de magia como se fosse uma profecia divina. Tonks já estava à porta quando eles chegaram, praticamente saltitando no mesmo lugar. Seu cabelo estava agora num tom azul turquesa vibrante, arrepiado como se tivesse sido atingida por uma leve eletricidade estática. Ela tinha um pé na parede, braços cruzados e um sorriso tão largo que parecia não ter motivo para estar tão cedo no ano. Vautier, disse ela enquanto eles entravam, claramente tentando não explodir de tanta empolgação. Cadeiras arrastaram, malas caíram no chão e varinhas tilintaram enquanto todos se acomodavam no espaço. Dou a ela 5 minutos antes que ela diga alguma besteira, disse Tracy, sentando-se ao lado de Harry. Aposto no 3, respondeu Daphne, esticando as pernas debaixo da mesa. Tonks saltou para a frente, girando uma vez sem motivo aparente antes de se virar para a turma. Muito bem. Bem-vindos à defesa contra as artes das trevas, versão seja lá qual for, não vamos mais contar. Ela acenou com a varinha e o quadro atrás dela rabiscou seu nome em letras enormes e brilhantes. Professora Tonks. O último S tinha um raio atravessando. Alguns alunos bufaram. Antes de começarmos, continuou Tonks, ainda sorrindo, sim, sou parente da professora Tonks, que leciona estudos dos trouxas e do Malfoy aqui. Não, eu não converso com ele em festas de família. Sim, eu fui Auror. Sim, eu vi coisas sombrias. Não, não vou contar histórias para vocês dormirem sobre isso. E não, eu não tenho um primeiro nome. Do outro lado da sala, Theo murmurou, já está melhor do que no ano passado. Tonks bateu palmas. Este ano não estamos para brincadeira. Vocês aprenderão a lançar feitiços, a se proteger e a contra-atacar mais rápido do que o Ministério considera apropriado. E não, eu não estou pedindo permissão. Blythe ergueu a mão, sem desviar o olhar da mesa. Isso é uma ameaça ou uma promessa? Depende se você for bom, respondeu Tonks prontamente. Draco, sentado perto da beirada, olhou para ela demoradamente. Você vai explodir alguma coisa. Provavelmente, disse ela animada. Fantástico, murmurou ele. Tonks começou a andar de um lado para o outro. É o seguinte, nós treinamos, nós duelamos. Nós praticamos até você conseguir lançar a bola dormindo. Se você errar, a gente corrige. Se você for preguiçoso, vai ser massacrado na primeira rodada com o parceiro. Alguns grifinórios se endireitaram, como se estivessem tentando não parecer preguiçosos. Um deles deu uma cotovelada no outro. Uma terceira mexeu na varinha, sem jeito. Tonks os avistou. Relaxem. Eu só duelo com alunos depois do almoço. Não sou cruel. Pansy levantou a mão. Ganhamos pontos extras se vencermos você? Você ganha um aperto de mão e o direito de se gabar, disse Tonks. Mas não crie muitas expectativas. Lavender inclinou-se sobre o corredor. Você vai tentar, não vai? Obviamente, respondeu Pansy. Tonks acenou com a varinha novamente e uma pilha de livretos voou de uma prateleira próxima, aterrissando com um baque em cada mesa. Nada de livro didático este ano, disse ela. Em vez disso, vocês receberão isto, registros diários de prática. Não quero redações. Quero resultados. Anote o que vocês fizeram, como foi e o que precisaram corrigir. Se mentirem, eu saberei. Tonks se virou para Harry, ainda sorrindo como se tivesse ganhado alguma coisa. Bem, meu professor, Alastor Moody, por mais louco que seja, me disse que o Sr. Potter faz um trabalho esplêndido administrando o clube de duelos. E eu não sou boba o suficiente para impedir ninguém de aprender onde funciona. Então, no que me diz respeito, use seu tempo como quiser, Potter, contanto que mostre resultados. Harry assentiu com a cabeça uma vez. Justo. Ela apontou para ele com a varinha, casualmente. Ótimo. Você já tem reputação suficiente. Só não me faça passar vergonha.
Nem pensar, disse Harry com a voz monótona. Mentiroso, murmurou Draco de lado. Tonks percebeu isso e lhe lançou um sorriso. Que bom que você está animado, primo. Vou te fazer parceiro de demonstração. Draco nem sequer pestanejou. Contanto que você esteja pronto para cair no chão. A turma riu, alguns alunos batendo nas carteiras em concordância. Tonks deu uma risadinha, claramente sem se importar. Muito bem, chega de enrolação. Ela girou a varinha e as letras brilhantes no quadro desapareceram. Varinhas em punho. Primeiro, exercícios básicos. Depois veremos quem está realmente acordado. Começaram com exercícios de escudo. Nada de extravagante, apenas o tipo de repetição que fazia os feitiços fixarem. Protego, contra a maldição, protego de novo. Tonks não andava propriamente, mas saltava de um par para o outro, ocasionalmente lançando um feitiço em um escudo só para testar o equilíbrio de alguém. Tracy foi atingida por um feitiço doloroso que a fez derrapar um passo. Lançou um olhar fulminante para Tonks e murmurou. Você disse treinamentos, não tiro real. Eu menti, respondeu Tonks. Supere isso. Harry revezou entre Blythe, Hermione e Pansy, concluindo cada série de exercícios com rapidez. Ninguém precisava perguntar se ele havia praticado durante o verão. Seus feitiços eram precisos, rápidos e limpos. Quando chegaram a hora de trocar de formação, a maioria da turma estava suando. Durante uma das pausas, Tonks acenou brevemente com a cabeça para Harry. Quero suas anotações sobre o programa de treinamento, principalmente os padrões de repetição com a varinha. Aposto que são melhores que os do Ministério. Enviarei uma cópia, disse Harry. Excelente. Ela bateu palmas uma vez. Agora formem dupla com alguém novo. Nada de amigos. Imediatamente ouviram-se gemidos. Ela os ignorou e começou a mover as mesas de volta com um aceno de sua varinha. Harry acabou ficando de frente para Seamus Finnegan, que parecia preferir estar enfrentando um dragão. Para seu crédito, Seamus manteve a varinha firme mesmo quando o feitiço de Harry quebrou seu escudo como vidro. Tonks não comentou nada, apenas fez um gesto para que eles recomeçassem. Eles repetiram mais exercícios, desta vez de velocidade. Treinos de reflexo, esquivas, redirecionamento. Tonks os interrompeu no meio, ajustou a postura de alguém, corrigiu a cotovelada de outro. Quando Neville acidentalmente lançou um escudo para trás em direção a Lavender, Tonks simplesmente exclamou, ângulo perfeito, direção errada, e continuou. Ao final da aula, ela acenou com a varinha e todas as carteiras voltaram a se alinhar em fila. Tonks olhou para o relógio e acenou para que eles se retirassem. É isso. Acabou para vocês. Saiam antes que eu me lembre que ainda não fizemos as sequências de contra-feitiço. Enquanto a turma arrumava as coisas, Tonks abordou Harry perto da porta. E Potter, se algum dia você quiser treinar com alguém que não se segura, já sabe onde me encontrar. Harry esboçou um leve sorriso. Cuidado. Eu também não. Tonks riu. É por isso que vai ser divertido. Ele saiu com os outros, e Tracy virou o ombro, fazendo uma careta. Ela vai ser uma ameaça. Mais útil do que a maioria, disse Harry. Verdade. Mas meu ombro discorda. Eles se encontraram com os outros perto da escadaria, logo antes da sala da transfiguração. Fred e George, de alguma forma, tinham conseguido morcegos de alcaçuz e estavam dando-os para as gárgulas perto da galeria de armaduras. Uma delas mordeu George. Ainda conta, disse ele, apontando para o dedo. Tracy arrancou o pacote de alcaçuz da mão dele. Você está proibido de comer lanches até depois da aula. Sem graça, murmurou Fred. Os dias se confundiam, tornando-se algo parecido com uma rotina, só que mais rígida. Todas as manhãs começavam com a voz de Harry ecoando pelas cartas. Ninguém gostava, mas ninguém ousava mais dormir sem ouvi-la. Levantavam-se antes do sol nascer, arrastando-se até o lago para os mesmos treinos brutais que faziam Hogwarts parecer mais um campo de treinamento. Quando chegava a hora do café da manhã, a maioria já estava na metade do dia. Torradas e chá eram consumidos com dores musculares e resmungos. Depois vinham as aulas, feitiços, transfiguração, runas, poções e o que mais conseguissem encaixar nos intervalos. Se tivessem um período livre, usavam a sala precisa. Treinavam em curtos períodos. Feitiços precisos, exercícios com escudo, prática com 2 varinhas se estivessem se sentindo confiantes. O almoço era o único momento em que as coisas davam uma desacelerada. Mais ou menos. Todos enchiam a boca de comida rapidamente e reclamavam em uníssono, como se isso fosse uma exigência da casa agora. As noites voltaram a ficar mais animadas. Jantar, depois clube de duelos. Na maioria das noites, Harry não duelava. Ele circulava, observando os alunos, corrigindo ângulos de varinha, dando feedback aos amigos no meio da partida. Daphne cuidava dos duelos. Hermione anotava tudo. Blythe observava os movimentos dos pés como um olheiro. Todos tinham um papel. Os alunos mais novos estavam melhorando aos poucos. Ainda não eram brilhantes, mas eram melhores do que a turma do ano passado. Menos gritos. Menos lesões. Tonks aparecia quase todas as noites. Na primeira vez que apareceu, entrou numa discussão com Harry que fez metade do castelo tentar espiar pela porta. A notícia se espalhou rapidamente. Até mesmo os funcionários começaram a aparecer. Flitwick sentou-se perto da primeira fila como se fosse uma partida de quadribol. Hagrid ocupou um canto inteiro, aplaudindo cada vez que alguém acertava um golpe. Até Trelawney apareceu flutuando com seus chales e murmurou previsões sobre auras violentas e destinos imprudentes, embora ninguém realmente lhe desse ouvidos. Harry estava em uma ponta do tapete, Tonks na outra, ambos sorrindo. Sem contagem regressiva. Sem discursos dramáticos. Apenas um aceno rápido e varinhas desembainhadas. Tonks começou com uma finta, desviou para a direita e disparou para a esquerda. Harry aparou o golpe, esquivou-se e lançou um feitiço de desarmamento rápido demais para a maioria acompanhar. Ela se abaixou, rolou por baixo e disparou uma saraivada de flechas que se espalhou sobre o escudo dele como chuva sobre vidro. Os alunos prenderam a respiração. Até mesmo os manequins que assistiam da parede do fundo inclinaram-se ligeiramente para a frente.
Eles se moveram rápido, sem enrolação, sem exibicionismo. Apenas feitiços precisos e concisos. Tonks atingiu a manga dele com um feitiço de repulsão. Harry respondeu com uma corrente de contenção da qual ela mal conseguiu se esquivar. Quando terminou, nenhum dos dois estava sem fôlego, mas Tonks encerrou o assunto com um gesto obsceno com 2 dedos. Empate, disse ela. A menos que você queira testar quem aguenta ficar de repouso absoluto no leito do hospital. Gosto de ter meus membros intactos, disse Harry, abaixando a varinha. Flitwick levantou-se e aplaudiu algumas vezes. Excelente postura. Sr. Potter, professora Tonks, uma contenção impressionante para 2 pessoas que claramente estavam se segurando. Só um pouquinho, disse Tonks, piscando o olho. Assim que abaixaram as varinhas, a conversa explodiu. Alguém gritou algo sobre pedir uma revanche na semana que vem. Fred alegou que Tonks trapaceou por ser flexível demais. George começou a desenhar um placar. Isso se tornou parte da rotina do clube. Quando Tonks participava, havia pelo menos um duelo que valia a pena assistir. No final da semana, tudo correu às mil maravilhas. Aulas durante o dia. Sessões na sala precisa nos intervalos. Clube de duelos depois do jantar. Depois, todos desabavam na cama, meio apreensivos com a manhã seguinte, mas nunca faltando. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 416. No final daquela semana, Harry se viu sentado cara a cara com Tonks, em seu quarto. Mas a forma como ele chegou lá foi inesperada. Tudo começou com uma falha na varinha no meio do clube de duelos. Um dos alunos do 4º ano achou que seria uma ideia genial modificar um feitiço de desarmamento com um feitiço feito para incendiar chaleiras. De certa forma, funcionou. Só que em vez de desarmar o parceiro, ele fez a varinha girar pela sala e incendiou a própria manga. Tonks apagou a magia com um feitiço rápido, sorriu como se fosse o ponto alto da sua noite e disse ao garoto para ficar com a combinação. Você vai aterrorizar seus oponentes e seu alfaiate. O clube terminou pouco depois com a maioria dos alunos mais velhos permanecendo por ali, conversando sobre os confrontos do dia e fingindo não estar mancando. Hermione ficou para guardar os registros mágicos. Daphne estava esboçando uma rotação de treino mais precisa no quadro negro. Tracy estava zombando da postura de escudo de Pansy enquanto também roubava algo de sua bolsa de lanches. Tonks pairava perto dos bonecos de treino, ajustando os sensores de feedback em um deles. Harry atravessou o tapete e entregou-lhe uma garrafa de água encantada, uma daquelas que se mantinham geladas mesmo após 3 conjurações de incêndio. Ela aceitou e abriu a caixa. Obrigada. Vocês não fazem nada pela metade, né? Faz parte do trabalho, disse Harry. Ou você aprende rápido ou leva uma surra do Fred. Tonks riu, sentado em um dos bancos baixos perto da borda da sala. Ele quase arrancou as rótulas do Zabini. Ainda não sei se foi de propósito. Ah, foi sim, disse Harry com a maior seriedade. George deu a ele 2 ciclos para fazer isso. Ela piscou, depois riu de novo. Isso explica o olhar presunçoso. Sempre acontece. Ela esticou as pernas e recostou-se um pouco. Ouvi dizer que você tem um estoque de registros de duelos não autorizados. Os de verdade. Não currículo aprovado pelo Ministério. Rumores, disse Harry com um meio sorriso. Mas se eu fizesse isso, o que você ia querer com a informação? Comparação. A maioria dos exercícios de Auror são projetados para trabalho em dupla. Os seus são mais voltados para o grupo. Percebi isso no formato de sparring. Harry não confirmou nem negou. Fiz simulações. Encontrei falhas nas brocas padrão. Muitas presumem condições de fundição perfeitas. Tonks deu um gole na garrafa. Exatamente. Ninguém sai ileso de uma briga de rua. Você quer dizer duelo? Não, disse ela, parecendo divertida. Quero dizer briga de rua. É nisso que se transforma quando alguém vira uma mesa. Ambas ficaram sentadas em silêncio por um instante enquanto Daphne envolvia o quadro negro em um brilho de privacidade e saía com um aceno. Os outros a seguiram, um a um. Hermione foi a última a sair, já resmungando sobre erros de registro. Tonks olhou em volta. É estranho quando está vazio. Você se acostuma, disse Harry, acenando com a varinha uma vez para apagar as luzes do teto. O cômodo escureceu, exceto pelo brilho dos disparadores falsos. Vamos lá, disse Tonks, pegando sua bolsa. Eu troco você por esses dados de duelo. Trocar o que comigo? Perguntou Harry. Tonks tirou algo da bolsa e mostrou entre 2 dedos. Isto. Parecia um fragmento. Quebrado, talvez. Mais ou menos do tamanho de um pomo de ouro, plano de um lado e irregular do outro. Captava a luz de uma forma estranha, como se tivesse um brilho logo abaixo da superfície. Não era exatamente um reflexo, mas como a luz se desviando dele. Às vezes piscava. Uma vez, mostrou um canto da sala que definitivamente não existia. Harry estreitou os olhos. O que é isso? Tonks sentou-se no banco, virando o objeto na mão. O brilho. Peguei durante o treinamento. Estávamos limpando um antigo cofre perto de Edimburgo. Metade do lixo era amaldiçoado, a outra metade era lixo. Este não se encaixava em nenhuma das 2 categorias. E você simplesmente aceitou? Os inomináveis disseram que era uma anomalia. Não respondia a nenhum feitiço de rastreamento, nenhuma assinatura mágica, não conseguiam categorizá-la. Iam jogá-la no inventário de mortos. Pensei, bonita e estranha? Melhor ficar com ela. Ela jogou a bola por cima casualmente. Harry apanhou. Estava frio ao toque. Não gelado como gelo, apenas vazio. Como se não fosse para ser tocado. Liso na frente e fraturado atrás, e mesmo sem brilhar, pulsar ou vibrar, parecia errado. Um pouco diferente de tudo que ele já havia tocado. Ele ativou o modo observar. Nada. Mensagem do sistema. Não é possível ver através do item. Ele congelou. Tonks não percebeu. Estava ocupada remexendo na bolsa de novo. Você quer ou não? Tanto faz para mim. Fica ali na minha prateleira como uma decoração esquisita. Harry não respondeu imediatamente. Apenas 2 itens haviam desencadeado aquela mensagem. A capa, a pedra.
ambos ligados àquelas forças primordiais que Nigel certa vez chamou de os três, seja lá o que isso significasse. Mas ele entrou em visão astral. Nada parecido com os outros dois. Nenhuma marca brilhante. Nenhuma linha de ancoragem. Nenhuma presença zumbindo por baixo. Ele girou o objeto lentamente na palma da mão. Essa coisa alguma vez faz alguma coisa? Tonks deu de ombros. Às vezes pulsa. Não com frequência. Talvez umas 2 vezes seguidas. Sem padrão. Pensei que talvez estivesse reagindo a algum fluxo mágico, mas aconteceu uma vez em uma cafeteria trouxa, então desisti dessa teoria. Harry desativou a visão astral e guardou o brilho no bolso do casaco sem dizer uma palavra. Tonks o observou. Você está bem? Sim, disse ele. Fechado. E assim, sem mais nem menos, Harry estava no quarto dela, trocando os registros de duelos pelo estranho fragmento que ela lhe jogará. Tonks esvaziou a escrivaninha com um movimento rápido, puxando 2 cadeiras para perto antes de se jogar em uma delas, com as botas apoiadas na beirada. Certo, disse ela, girando uma pena reserva entre os dedos. Mostre-me o que você sabe fazer, Potter. Harry sentou-se na cadeira em frente à sua, tirou um conjunto de pergaminhos dobrados do bolso do paletó e desenrolou-os sobre a mesa. Havia marcas de tinta por toda parte, linhas, diagramas, curvas de varinha, até mesmo pequenas anotações nas margens que pareciam ter sido rabiscadas no meio de um duelo. Tonks inclinou-se para a frente, assobiando baixinho. Muito bem, nada mal. Você formatou como uma ficha de treinamento de verdade. Ela estudou o primeiro conjunto, rotações em grupo, pares de resposta em campo, exercícios espelhados, camadas de contrafeitiço. Metade parecia coisa que Harry tinha tirado dos métodos oficiais dos aurores e reescrito para funcionar sob pressão. O resto? Pura improvisação, fruto de ter sido atingido muitas vezes e aprendido a evitar os golpes. Tonks apontou para uma página. Esta aqui. Triângulo de defesa tripla, âncoras rotativas. De onde você tirou isso? Daphne e Luna. Estávamos tentando impedir que Tracey fosse achatada pelos amplos arcos de Pansy. Imaginamos que se girássemos as rodinhas estabilizadoras, a estrutura não desabaria se uma delas fosse atingida. Faz sentido. Ela bateu no pergaminho. Este é o tipo de coisa que eles não ensinam até o trabalho de campo especializado. Isso acontece porque eles não esperam que os alunos construam um exército em miniatura. Tonks ergueu os olhos e deu um sorriso irônico. Você não está errado. Ela virou para outra página, os olhos percorrendo os exercícios projetados para conjuração rápida com obscuridade parcial, disparando feitiços através de coberturas leves, ajustando os ângulos em torno de destroços. A maioria tinha pequenas anotações laterais como funciona melhor quando se está cansado, ou lembre-se de Fred não gritar o nome do feitiço como um lunático. Tonks bufou. Ele realmente faz isso? Grita, estupefaça, como se fosse um grito de guerra. Ela balançou a cabeça, ainda rindo baixinho. Tudo bem, Potter. A troca está feita. Vou examinar isso com cuidado e devolver depois. Não mostrarei a mais ninguém. Harry se levantou da cadeira com um espreguiço e acenou com a mão. Você não consegue mesmo se tentar. Tonks piscou. O que isso quer dizer? Ele acenou com a mão sem dar explicações. Quase tudo que escrevia, especialmente anotações importantes, era feito com sua pena de fênix. Ele podia controlar exatamente quem as via por quanto tempo duravam. Se desapareciam após a leitura ou se transformavam em um amontoado de caracteres ininteligíveis caso alguém tentasse copiá-las. Visualização temporária, acesso condicional, criptografia à prova de falhas. Ele podia ajustar tudo. Tecnicamente, Tonks poderia memorizá-las e depois transcrevê-las, mas ele não se preocupava com isso. Ele saiu do escritório dela e seguiu pelo corredor lateral em direção às masmorras. Harry se jogou no sofá mais afastado, tirando do bolso do casaco o estranho objeto que Tonks lhe dera. A sensação era a mesma, frio, liso de um lado, fraturado do outro. Ainda sem brilho, sem zumbido, sem reação à magia. Apenas uma estranha sensação de estranheza que não pertencia a nada. Ele girou o papel entre os dedos algumas vezes e murmurou. Você sabe de alguma coisa, Nigel? Passou-se um instante antes de chegar a resposta. Não, Harry. Mas objetos como esses raramente aparecem sem motivo. Quase sempre estão ligados pelo destino. Típico. Capítulo 417. Quando Harry acordou no dia seguinte, imaginou que seria tudo como sempre. Treino matinal, café da manhã. Talvez alguém tentando aumentar a ansiedade dos níveis ordinários em magia novamente. Nada de incomum. Mas o cartão em seu bolso estava vibrando loucamente. Era insistente, como se estivesse vibrando há um bom tempo. Ele tirou o celular do bolso e examinou as mensagens. Todas de Luna, um após o outro. Dezenas deles. Algumas eram frases incompletas, outras eram apenas o nome dele repetido, e uma era apenas uma sequência de símbolos que não se parecia com nada de qualquer idioma. Ele saiu da cama antes mesmo de processar completamente o que havia acontecido, pegando a capa da invisibilidade ao sair. Não se deu ao trabalho de se vestir, apenas jogou um suéter por cima da camisa, enfiou o cartão na manga e saiu. Os corredores estavam praticamente vazios, o castelo ainda envolto na quietude da madrugada. Subi o 7º corredor, virei à esquerda, passei pela tapeçaria com os trolls dançantes e atravessei a muralha. Ele entrou. Luna estava sentada no canto mais afastado, abraçando as pernas com os cabelos despenteados e o rosto pálido. Parecia que não tinha dormido. Suas vestes ainda estavam meio desabotoadas na parte de cima, e suas meias não combinavam. Mas esse não era o problema. Ela estava tremendo. Esse era o problema. Harry fechou a porta atrás de si e atravessou o quarto rapidamente. Não disse nada, apenas se sentou ao lado dela. Luna não esperou. No instante em que ele se aproximou, ela se lançou sobre ele, envolvendo-o com os braços e agarrando seu suéter como se estivesse se ancorando. Então ela chorou. Sem palavras. Sem metáforas enigmáticas.
sem meio sorriso ou enigmas estranhos. Apenas Luna, tremendo da cabeça aos pés, soluçando em sua camisa como se algo tivesse se quebrado. Harry não disse nada. Ele repousou uma das mãos nas costas dela e a manteve ali. Por fim, o pior passou. Ela ainda fungava e respirava superficialmente, mas os soluços haviam diminuído. Ele esperou até que ela se movesse. Ela não se afastou completamente, apenas moveu a cabeça de forma que ficasse encostada em seu ombro em vez de enterrada em seu peito. Eu os vi, disse ela com a voz rouca. Eu vi você. Harry olhou para ela. Os olhos de Luna, geralmente brilhantes, sempre com o olhar perdido em algum lugar que ninguém mais via, estavam agora opacos, com as bordas vermelhas e arregalados com algo que ele não gostava. Isso lhe causou um nó no estômago. O que você viu? Ela apertou o suéter dele com mais força, os nós dos dedos brancos. Sua voz saiu baixa e rouca. Algo me chamou. No começo, achei que fosse só o Bliber em um dinger sendo irritante. Mas ficou mais alto. Não eram só palavras, algo mais profundo. Eu podia sentir, como se estivesse nos meus ossos. Ela fez uma pausa e olhou ao redor do quarto, como se esperasse que ainda estivesse observando. Me trouxe até aqui. O quarto não estava assim quando cheguei. Já tinha uma forma definida. Estava à espera. Harry não disse nada. Esperou que ela continuasse, apenas dando-lhe tapinhas nas costas. Entrei e, aquilo me puxou para dentro. Seus dedos se entreolharam. Eu não assisti. Eu vivi aquilo. Havia uma guerra. Você estava lá. Os outros também. Todos. Alguns lutavam. Alguns estavam caídos. Alguns não se levantaram. Ela o apertou com mais força. Ele pousou a mão levemente nas costas dela. Foi Voldemort? Ela balançou a cabeça imediatamente. Não. Não ele. Outra coisa. Um par. Homem e mulher. A magia emanava deles como se fosse inerente a eles. Moviam-se pelo campo de batalha como se já o tivessem feito 1000 vezes. Não falavam. Como se não precisassem lançar feitiços. Harry franziu ligeiramente a testa. Aquilo não parecia ser nenhum comensal da morte que ele conhecesse. Bruxos das trevas. Ela hesitou. Não. Não assim. Eles eram fortes. Fortes demais. Não era só poder. Era como se fossem a própria morte. A magia se curvava diante deles, antiga e nova, como se não a pedissem, apenas a usassem. Não entoavam cânticos, não gesticulavam muito. O campo de batalha nem era uma luta para eles. Apenas uma limpeza. Ela fez uma pausa novamente. Harry esperou. Havia outra mulher, disse Luna, com a voz mais baixa agora, como se não tivesse certeza se todos na sala já tinham terminado de ouvi-la. Não estava com eles, não estava conosco. Ela estava. Ela parou por um segundo, como se ainda estivesse reunindo as informações. Ela se movia como se soubesse o que estava por vir. Não como um palpite, como se soubesse. Ela se esquivava dos feitiços antes mesmo de serem lançados. Atingia pontos que estavam prestes a ficar vulneráveis. Não era instinto. Era como se ela já tivesse visto tudo acontecer. Harry não disse nada. Luna continuou, um pouco mais rápido. Ela olhou diretamente para mim. Não para mim no campo. Eu estava no chão naquela visão. Eu estava. Mas não era essa pessoa que ela viu. Ela olhou para mim. Para mim, observando tudo acontecer. Harry sentiu a mudança na respiração dela novamente. Ela estava tão perto que o batimento cardíaco dela batia contra suas costelas, agora mais acelerado. O dele não estava muito longe. E lá estava você, disse Luna, com a voz mais baixa agora, mas mais firme, mais velha, mais forte. Não apenas habilidosa, você era diferente. Como se a magia estivesse ouvindo. Não reagindo. Ouvindo. Harry não se mexeu, apenas manteve o braço em volta dela. Você não estava gritando feitiços, ela continuou. Você nem se mexia muito. Era como se a magia soubesse o que você queria e simplesmente fizesse. O ar ao seu redor se distorceu. Então Fênix desceram, disse ela. Dezenas. Talvez mais. Elas não gritavam nem queimavam nada, voavam baixo e circulavam, mantendo o ar limpo. Elas ajudaram o casal, o homem e a mulher de quem te falei. Ela fez uma pausa. E então havia mais alguém. Um homem, mas com duas faces. Como se uma tivesse sido arrancada e a outra metade não pertencesse. Ele estava lá com eles. Harry olhou para ela, mas ela já não o encarava. Seu olhar havia se perdido em algum lugar distante, como se a visão ainda estivesse se desenrolando atrás de suas pálpebras. Não era disfarce, acrescentou ela. Os rostos eram reais. Mudavam como se compartilhassem a mesma pele. Luna soltou um suspiro suave. Você estava de frente para eles. E nós estávamos atrás de você. O grupo de sempre. Todos. Daphne, Tracy, Draco, até Fred e George, mas mais velhos. Mais fortes. Tínhamos esses dispositivos nos braços, de metal, luz e runas. Eles estavam criando escudos, nos fortalecendo. Alguns deles pulsavam, como se estivessem carregando ataques por conta própria. Harry inclinou ligeiramente a cabeça. Onde é que os conseguimos? Não faço ideia. Talvez nós os tenhamos construído. Talvez alguém nos tenha dado. Eles não eram deste mundo. Pareciam futuristas. Luna puxou os joelhos para mais perto do peito. Havia um homem mais velho conosco também. Cabelos brancos, rosto jovem. Nem sequer alguém que eu reconheça. Mas eu o conhecia. De alguma forma. Como se já tivesse visto seus olhos em um sonho. Ela olhou para Harry naquele instante. Ele estava ao seu lado. Nem na frente nem atrás. Apenas ali. E a luta? Luna olhou para baixo novamente, a voz baixa mais uma vez. Não eram apenas feitiços. Era algo maior. Como se partes inteiras do campo mudassem dependendo de quem lançava o quê. Quando você levantava a mão, o chão se movia. Quando a mulher estalava os dedos, fileiras inteiras de atacantes desapareciam. Não parecia magia como a conhecemos. Parecia leis sendo reescritas. Ela estremeceu uma vez. E a pior parte? Não foi um caos.
Foi tudo organizado. Todos sabiam o que estavam fazendo, como se não fosse a primeira vez. Um silêncio prolongado se estendeu. Harry permaneceu exatamente onde estava. O único som na sala era o leve zumbido das paredes. A magia se alterando sutilmente, aguardando um novo propósito. O que mais? Perguntou ele. Luna hesitou. Havia ruínas. Não Hogwarts. Algum lugar mais antigo. Mas parte das pedras parecia familiar. Como se a escola tivesse sido construída sobre seus ossos. Como se já tivéssemos estado lá antes. Ou fossemos estar. Não sei. Ela passou a mão pelos cabelos. E havia mais. Não só nós. Grupos inteiros como facções. Alguns usavam túnicas. Outros tinham tatuagens brilhantes nos braços. Acho que éramos aliados, mas por pouco. Ela olhou para ele. Tínhamos muitos. Criaturas mágicas todas te seguiam. Você as guiava pelo campo de batalha, cantava em sua língua. Elfos, goblins, centauros, dragões, unicórnios e muitos outros. Harry não pestanejou. Cantou? Luna sentiu uma vez. Não era como música. Não era alto. Era fala envolta em magia. Som envolto em magia. Moldava o ar. As criaturas o ouviam e se moviam como se o entendessem. Harry encostou a cabeça na parede. Ela sorriu levemente. Você não foi dramático. Você foi fluente. Ela continuou. Os goblins marchavam com a armadura completa. O mesmo com os centauros. E os elfos moviam-se como sombras. Não falavam, apenas seguiam seus gestos. Ela enterrou o rosto no peito dele novamente. Pareceu real. Eu senti dor, tristeza, esperança, eu não sei. Ele se moveu ligeiramente para mantê-la equilibrada, seus olhos se fixando no brilho tênue que agora pulsava em seu bolso. Algo mais estava reagindo. Não o quarto, algo mais profundo. Ele enfiou a mão e retirou o fragmento, o brilho. Iluminou-se como se alguém tivesse acionado um interruptor. Não exatamente brilhando, mas resplandecendo, refratando a luz fraca de uma forma que fazia as paredes se curvarem ligeiramente. Luna ergueu a cabeça lentamente, com os olhos fixos no fragmento. O que é isso? Harry virou o objeto na palma da mão uma vez, observando como a luz se dissipava sem reflexo. Algo poderoso. Antigo. Incompleto, disse ele. Não sei. Luna não tocou, apenas ficou olhando como se estivesse ouvindo algo que não estava sendo dito. Está zumbindo. Você consegue ouvir? Não. Ela piscou. Mas eu sei que é. Harry examinou o fragmento por mais um segundo, depois o guardou de volta no bolso. Assim que desapareceu de vista, a sala precisa se ajustou novamente. Uma ondulação percorreu o teto, como se a própria magia estivesse exalando. Luna recostou-se, ainda encostada levemente nele. Você acha que isso tem alguma relação com o que eu vi? Não faço a mínima ideia, disse Harry. Mas meus olhos brilharam quando você falou sobre aquela visão. Eles permaneceram assim por mais uma hora. Harry não disse nada. Apenas manteve o braço em volta dela, os dedos acariciando suavemente seus cabelos enquanto a outra mão ocasionalmente lhe dava tapinhas nas costas. Luna não se mexeu nem falou. Apenas permaneceu enroscada nele, a respiração se acalmando aos poucos. Por fim, seu aperto afrouxou. Sua cabeça pendeu levemente contra o peito dele e seus olhos se fecharam. Ela estava fora. Ele permaneceu imóvel por mais alguns minutos, certificando-se de que ela não se mexesse. Então, imaginou uma cama no canto do quarto. Uma apareceu, simples, mas sólida, com lençóis macios já arrumados e travesseiros fofos. Com cuidado, ele mudou o peso dela de posição, passou um braço por baixo dos joelhos e o outro por trás das costas e a levantou. Ela não acordou. Ele a deitou na cama, puxou o cobertor até o queixo dela e a deixou lá. Ele sentou-se no chão ao lado da cama, encostando as costas na estrutura, olhando fixamente para o teto. Harry. A voz de Nigel ecoou em sua mente. Harry não se mexeu. É mesmo? Quando Nigel falou, sua voz estava mais séria do que Harry ouvirá em muito tempo. Mais séria até do que quando brigaram após a revelação da Horcrux. Aquela confusão que lhes custou um ano de silêncio. Essa visão. Não posso falar muito sobre ela, mas... Por favor, levem-na a sério. Harry fechou os olhos. Sim. Capítulo 418. Quando Harry e Luna entraram no salão principal para o café da manhã, o resto do grupo os avistou imediatamente. A maioria parecia meio aliviada, meio desconfiada. Aliviada porque Harry não os havia acordado ao raiar do dia para o treino matinal, o que por si só parecia um pequeno milagre. E desconfiada porque qualquer coisa que os poupasse tinha que ter um preço. Harry não disse uma palavra. Sentou-se em seu lugar de sempre e Luna sentou-se ao lado dele com sua calma habitual. Ela sorriu para os outros com a voz leve e tranquila. Desculpem, pessoal. Tive um pesadelo e o Harry veio me acalmar. Isso pareceu resolver o problema. Ninguém insistiu. Alguns trocaram olhares, mas ninguém se aprofundou no assunto. Tracy inclinou-se para a frente e murmurou para Daphne. Ainda conta como um milagre. Salva por um pesadelo. Pansy, do outro lado da mesa, pegou uma fatia de torrada e assentiu com a cabeça. Aceitarei a intervenção divina onde quer que ela chegue. Neville olhou para ela de relance. Você está bem agora, Luna? Ela assentiu com a cabeça, pegando o suco de abóbora como se nada tivesse acontecido. Melhor agora. Obrigada. Ginny empurrou uma tigela de frutas em sua direção. Coma alguma coisa. Sonhe ou não, ainda é dia de aula. Luna pegou uma uva da tigela e a colocou na boca sem fazer alarde. Theo arqueou uma sobrancelha para Harry, mas não disse nada, apenas voltou a passar manteiga em um bolinho com muita concentração. Blythe recostou-se na cadeira com ar descontraído. Então, sem treino hoje. Isso significa que te devemos um cartão de agradecimento, Lovegood? Luna inclinou a cabeça pensativamente. Uma pequena estátua seria legal.
Tracy bufou enquanto tomava chá. Brilhante. Vou esculpir em um pedaço de pão amanhecido. Daphne começou a falar sobre as confusões de horários que ouviu dizer que a Corvinal teve esta manhã. Aparentemente, alguns alunos do primeiro ano foram enviados para 3 turmas diferentes ao mesmo tempo. Astoria parecia pouco impressionada, ignorando o aluno da Corvinal sentado não muito longe. Típico da Corvinal. Se eles não conseguem reservar 3 lugares ao mesmo tempo, será que estão mesmo tentando? Com o clima voltando ao normal, a conversa retomou como se nada tivesse acontecido. Gina e Tracy discutiam se a nova equipe de artilheiros da Lufa-Lufa tinha alguma chance este ano. Fred e George planejavam algum tipo de guerra de pegadinhas envolvendo tinta invisível e caixas de lanches para matar aula. Astoria desenhava algo bizarro em um guardanapo que parecia suspeitosamente com um bule explodindo, e Neville estava em um debate acalorado com Blaise sobre adubo mágico. Foi barulhento, foi rápido, e foi apenas mais um café da manhã em Hogwarts. Logo depois, a revoada de corujas matinais desceu. O caos habitual de asas, penas e letras caindo como um ataque aéreo um tanto descoordenado. Alguns alunos se abaixaram. Outros nem se deram ao trabalho. Afinal, isso acontecia todas as manhãs. Harry agarrou seu exemplar do Profeta Diário assim que ele passou voando, abrindo-o entre mordidas na torrada. A manchete não era o que ele esperava. Avistamentos inexplicáveis e massacres no Nordeste da Ásia, suspeita-se de experimentos sombrios. Ele continuou lendo, o artigo rabiscado em uma fonte apertada e estreita, como se o editor tivesse tentado enfiar muita coisa em uma única página. Relatos de vilarejos isolados perto das fronteiras com a Rússia e a China descrevem cenas horríveis, comunidades inteiras encontradas sem vida, sem causa aparente de morte. Testemunhas afirmam ter visto luzes estranhas e figuras sombrias antes dos desaparecimentos. Autoridades do ministério se recusam a comentar, embora fontes internas sugiram indícios de magia negra experimental. Analistas temem que elementos dissidentes, possivelmente ligados a pesquisas mágicas proibidas da época da Primeira Guerra Mundial, estejam por trás dos ataques. Uma força-tarefa conjunta foi proposta, mas nenhuma resposta oficial foi divulgada ainda. Do outro lado da mesa, Daphne percebeu a mudança de foco de Harry e se inclinou para a frente. Mas notícias? Ele deslizou o jornal em direção a ela, batendo levemente com o dedo na manchete. Ela deu uma olhada rápida, franzindo ligeiramente a testa. Pansy também se inclinou para a frente. Massacres? Parece coisa de tabloide sensacionalista. Tracy agarrou um canto da página antes que ela pudesse voar. Experimentos sombrios? Do que estamos falando aqui? Bruxos de Frankenstein? Talvez, disse Blaise sem desviar o olhar do prato. Ou talvez alguém tenha desenterrado algo que não devia. Susan franziu ligeiramente a testa, lendo o artigo de cabeça para baixo. Pode ser mais um remanescente de Grindelwald. Alguns de seus seguidores desapareceram antes de serem capturados. Isso explicaria os experimentos estranhos, disse Hannah em voz baixa. Hermione franziu a testa. Será que pode ser Voldemort? Isso mudou o clima à mesa, deixando todos um pouco mais sérios. Com Voldemort de volta, ouvir falar de magia negra do outro lado do mundo não era algo que se pudesse simplesmente ignorar com risos. Theo balançou a cabeça. Improvável. Tanto a China quanto a Rússia têm comunidades mágicas enormes. Lorde das Trevas ou não, ele não se arriscaria a entrar nesses lugares. Pelo mesmo motivo que Grindelwald nunca avançou para o leste. Resistência demais. Tracy recostou-se na cadeira. Faz sentido. Até Voldemort é inteligente o suficiente para não começar brigas que não pode vencer. Depende do que ele quer, disse Daphne, tomando um gole de chá. Se for algo que ele acha que vale o risco, ele pode tentar. Harry franziu a testa, tocando na manchete. Isto não é a China nem a Rússia. Eles usaram essa expressão para gerar expectativa. A área fica mais perto da Coreia do Norte. Ainda está tecnicamente na fronteira, mas não faz parte de nenhuma das comunidades mágicas. É isolada. Isso atraiu mais algumas pessoas. Daphne inclinou-se ligeiramente para a frente. Então não é um território mágico oficial? Não, disse Harry. Nenhum enclave registrado, nenhuma ligação local com o ministério. As últimas patrulhas conhecidas foram na década de 70. O local tem sido um ponto cego desde então. Theo assentiu lentamente. Então Voldemort pode estar atrás disso. Um lugar assim, isolado, sem supervisão? Campo de testes perfeito. Antes que alguém pudesse se manifestar, uma voz familiar interrompeu logo atrás deles. Você está enganado, meu rapaz. Dumbledore estava ali parado, com uma das mãos levemente apoiada no encosto da cadeira de Draco. Seus olhos, azuis como sempre, percorriam o jornal. Grindelwald tentou avançar para o leste, disse ele, com voz calma. Não tão abertamente quanto na Europa, mas ele fez movimentos. Ao contrário de Voldemort, sua vingança não era apenas contra a Grã-Bretanha ou o status de sangue. Era contra a ordem mundial. Isso chamou a atenção do grupo rapidamente. Susan e Hannah ficaram em silêncio. Tracy ergueu os olhos do prato. Até Pansy parou de dar um gole na comida. Blaise cantarolou. Não sabia que ele tinha ido tão longe. Dumbledore assentiu com a cabeça uma vez. Poucos o fazem. Não foi barulhento. Mas ele enviou emissários. Estudiosos de magia. Tentou influenciar primeiro as regiões isoladas. Prometeu estrutura, aliança, progresso. O que aconteceu? Perguntou Daphne. Resistência, respondeu Dumbledore. De pessoas que não queriam que ideais estrangeiros interferissem em suas tradições. E de poderes locais que não foram tão passivos quanto Grindelwald esperava. Mas ele deixou marcas. Há resquícios, sistemas mágicos distorcidos por sua influência que ainda reverberam. Astoria inclinou-se para a frente. Você acha que isso é uma obra antiga de Grindelwald ressurgindo? O velho diretor balançou a cabeça. Não, disse ele secamente, com um tom quase desdenhoso. Esse não é o estilo dele. A mesa ficou em silêncio novamente. Tracy olhou alternadamente para Dumbledore e para o jornal.
O que você quer dizer? Grindelwald era um visionário, disse Dumbledore simplesmente. Suas ações não eram movidas por emoções ou desejos egoístas. Ele acreditava em tornar o mundo certo melhor. Embora controversos em sua essência, seus ideais estavam focados na melhoria do mundo. Harry enfiou o garfo numa salsicha e quase deu uma risadinha. Para o bem maior? Perguntou, com um tom tão seco que parecia arranhar pedra. O olhar de Dumbledore encontrou dele, o sorriso discreto. Para o bem maior da família bruxa, disse ele, como se estivesse corrigindo um aluno. Harry assentiu levemente com a cabeça e voltou-se para o seu café da manhã, colocando torradas no prato sem dizer mais nada. Ele não estava disposto a se envolver em um debate filosófico antes das 8 da manhã. O diretor não insistiu. Deixou o momento se assentar e, em seguida, voltou-se para o restante da mesa com um tom mais leve. De qualquer forma, encorajo todos vocês a manterem o foco no ano que se inicia. Provas, trabalhos e crescimento pessoal os aguardam. O mundo lá fora continua, mas vocês também precisam continuar. E assim, sem mais nem menos, ele se afastou, suas vestes roçando um aluno do segundo ano que quase tropeçou ao tentar sair do caminho. Assim que ele saiu do alcance da voz, Pansy se inclinou, falando baixo. Ele acabou de declarar seu apoio a Grindelwald durante o café da manhã? Tracy pegou seu suco. Não se faça de surpresa. É Dumbledore. Ele provavelmente escreveu um ensaio sobre isso. Você acha que ele os guardou? Perguntou Daphne. Aposto que estão na gaveta de meias dele, murmurou Fred. Os dias se passaram. Hogwarts retomou sua rotina. Aulas, reuniões de clubes, discussões sobre quadribol, pilhas de dever de casa que nunca diminuíam. As notícias também não. A cada poucos dias o Profeta Diário publicava novas manchetes sobre mais uma vila que havia desaparecido. Nenhum nome era mencionado, apenas frases vagas. Magia negra, desaparecimento em massa, nenhuma testemunha sobrevivente. Hogwarts não parava por nada disso. Capítulo 419. Quando outubro chegou, o castelo já estava completamente imerso no clima outonal. Folhas encantadas flutuavam preguiçosamente pelos corredores, mais decorativas do que funcionais. As lareiras estavam acesas novamente e as cozinhas produziam canela em abundância, suficiente para sufocar um Kniase. Então chegou o dia 5 de outubro, o primeiro fim de semana em Hogsmeade. Os alunos já estavam animados antes mesmo do café da manhã, com planos circulando entre as mesas. Era também a primeira vez que a Astoria ia a Hogsmeade. Só esse fato já a fazia pular de banco em banco enquanto todos os outros tentavam comer em paz. Quando finalmente saíram do castelo, ela estava praticamente grudada em Harry, seus passos rápidos e irregulares, como se não conseguisse decidir se caminhava ou corria até os portões. E depois passamos na casa de chá, obviamente, disse ela, contando nos dedos, mas só se terminarmos a corrida na dedos de mel primeiro. Ah, e a livraria, não vamos pular essa. Harry olhou para ela de relance. Quantas vezes você já disse isso? 10, murmurou Daphne, seguindo-os com Tracy. A Astoria acenou com a mão, dispensando-a. É importante planejar adequadamente. Você está planejando isso desde o café da manhã de ontem, disse Harry. Você memorizou o mapa. Fez Fred e George te testarem. A Astoria sorriu. É exatamente por isso que não vou me perder. Você também tinha um plano B para isso, disse Tracy, tomando um gole de seu chocolate quente como se já não tivesse ouvido tudo aquilo. Desenhei um segundo mapa, confirmou a Astoria. Caso as lojas mudassem de lugar. São prédios, disse Daphne, finalmente interrompendo com um suspiro. Eles não se movem. A Astoria fez beicinho. Não é a mesma coisa. Vocês já estiveram aqui antes. Harry bufou. Você está agindo como se este fosse o primeiro céu que você vê. É o meu primeiro céu em Hogsmeade, ela respondeu bruscamente, como se isso explicasse tudo. Você já esteve na vila inúmeras vezes. Por que está agindo como se fosse a primeira vez? Daphne suspirou, claramente perdendo a paciência. É uma vila, Astoria, não um portal para outra dimensão. Astoria fez beicinho para os dois com os braços cruzados. Não é a mesma coisa. É o fim de semana de Hogsmeade. Férias de verdade da escola. É diferente. Tracy deu um sorriso irônico, cutucando Daphne de leve com o cotovelo. Ela tem razão. A primeira vez é um grande acontecimento. Viram só? Exclamou Astoria, dando um pulinho enquanto caminhavam em direção aos portões. Até a Tracy concorda. Não se acostume com isso, disse Tracy, fingindo se espreguiçar. É algo raro. À frente, Fred e George lideravam o grupo, ocasionalmente lançando pequenos aviões de papel encantado sobre as cabeças dos alunos que passavam. Atrás deles, Susana e Hannah conversavam sobre quais lojas tinham os melhores doces. E Neville tentava explicar algo sobre botas de caminhada mágicas para uma aluna um pouco distraída. O ar estava fresco, mas o sol impedia que a sensação térmica fosse muito fria. Um outubro típico, daquele tipo em que se sente o cheiro de abóbora na brisa mesmo que ainda não haja nenhuma por perto. Eles passaram pelos portões sem problemas. Os professores que estavam no posto de controle mal olharam para eles depois que os comprovantes de autorização apareceram na tela. Enquanto caminhavam, Daphne acompanhou Harry em seus passos. Vamos começar na dedos de mel, certo? Esse é o plano, disse ele. Caso contrário, Astoria entraria em tumulto. Astoria exibiu um sorriso vitorioso, como se tivesse acabado de ser coroada rainha do terceiro ano. Vamos ter ratinhos de gelo, sapos de chocolate e diabinhos de pimenta. E ninguém vai me impedir. Ninguém tem coragem suficiente para isso, murmurou Gina lá do fundo, arrancando um resmungo de Pansy. A loja Zoncos estava movimentada quando eles passaram por lá. Um grupo de alunos do terceiro ano estava aglomerado em volta da vitrine, apontando para uma nova linha de penas de escrever de brincadeira que supostamente escreviam redações para você, mas acabavam amaldiçoando metade do pergaminho. Fred diminuiu o passo ao avistar a exposição. Para fins de pesquisa, disse ele, já cutucando George com o cotovelo. Necessário, concordou George.
Vocês duas têm um problema, disse Hermione sem desviar o olhar da sua lista. Obrigado por notar, disse Fred, animado. Tracey agarrou a manga de Harry quando passaram pelo Três Vassouras. Vamos tomar uns drinks depois das compras? Obviamente, disse Harry. Prioridades. Susan passou por baixo deles, rindo. Se sobrevivermos a dedos de mel. Eles invadiram a Honeydukes como um pequeno furacão. A história foi direto para a sessão de chocolates, praticamente vibrando de animação. Susan e Hannah foram para os doces. Harry ficou para trás, observando o caos se desenrolar. Ela vai gastar cada knut que trouxe, disse Daphne, aproximando-se dele com um pequeno saco de canudos de açúcar na mão. Deixe-a fazer isso, disse Harry, dando de ombros. É tradição. Tracey jogou um pacote de balas efervescentes na mão dele. Pega. Harry apanhou-a sem hesitar e deixou-a cair no cesto que nem sequer se tinha percebido que estava a carregar. Estás a usar-me como sua mula de carga. Garoto esperto, disse Tracey, sorrindo. Harry pegou a próxima rodada de doces e suspirou. Da próxima vez, vou fazer vocês todos usarem cestas. Astoria se animou. Tipo cestas de moda? Não, disse Harry. Como alforjes de burro. Tracey fingiu pensar. Depende. Posso enfeitar o meu com strass? Daphne gemeu. Odeio saber que você está falando sério. Eles se esgueiravam entre as prateleiras e os estudantes, jogando coisas em cestas, discutindo sobre os méritos dos picolés ácidos versus as balas de menta para usar como fio dental. Fred e George quase foram expulsos por experimentarem as mercadorias, mas conseguiram se safar prometendo comprar o triplo do estoque. No balcão, Astoria descarregou doces suficientes para abastecer um pequeno exército. Harry não comentou nada, apenas lhe entregou alguns galeões para cobrir o que faltasse. Ela percebeu, mas não disse nada, apenas permaneceu ao lado dele enquanto saíam da loja. Em seguida dirigiram-se à livraria. Hermione parecia prestes a desmaiar de tanta animação. Neville também foi arrastado, embora não parasse de resmungar sobre a necessidade de verificar a seção de suprimentos para estufas. Tracey acompanhou o passo de Harry. Próxima parada? Casa de chá, disse Harry, acenando com a cabeça na direção do prédio que a história praticamente havia marcado como uma busca pessoal. Pansy deu um gemido teatral. Fantástico. Açúcar e fofoca. Essa é exatamente a questão, disse Daphne secamente. A casa de chá estava cheia, mas suportável. Eles se apertaram em duas mesinhas juntas. Xícaras de chá e pratos de biscoitos apareceram em poucos minutos. As atendentes da casa de chá já tinham visto gente como eles antes e sabiam que era melhor não esperar por boas maneiras. Astoria parecia radiante enquanto mergulhava um biscoito no chá com excessiva cerimônia. Do outro lado da mesa, Blythe deu um sorriso irônico. Você vai emoldurar isso e pendurar na parede, ou vai comer mesmo? Deixe-a aproveitar, disse Harry, roubando um biscoito do prato de Tracey antes que ela pudesse bater em sua mão. A conversa fluía, leve e dispersa. Falava-se de partidas futuras, apostas sobre quem receberia a detenção primeiro. Teorias sobre se Snape finalmente perderia a cabeça e lançaria um feitiço na mesa da Grifinória durante o café da manhã. Quando finalmente saíram da casa de chá, a tarde já estava chegando ao fim, mas nenhum deles parecia ter pressa de voltar para o castelo. Elas vagaram pela vila, parando aqui e ali. Astoria arrastou Daphne para uma loja que vendia chapéus ridículos. Luna comprou uma pena que mudava de cor constantemente. Gina comprou umas meias encantadas que prometiam manter os pés secos mesmo se você atravessasse um rio. Dizem que elas mantêm os pés secos, aconteça o que acontecer, disse Ginny. Mesmo com o coração partido? Perguntou Daphne. Só se for uma poça de lágrimas, acrescentou Tracey. Luna sentiu com a cabeça. Ou limonada. Harry piscou. Como é que alguém consegue entrar numa poça de limonada? Imaginação, Harry, disse Luna, com um tom de leve decepção. Quando se reuniram aos outros, o sol estava mais baixo e o céu começava a adquirir os tons profundos de azul e roxo do entardecer. Tracey correu até Harry e deu-lhe uma cotovelada. Nada mal para um primeiro fim de semana de volta. Poderia ter sido pior, concordou Harry, passando a sacola com os produtos da Dedos de Mel para a outra mão. Astoria deu um salto à frente, girando uma vez na luz crepuscular. O melhor dia de todos. Um padrão elevado, murmurou Daphne. Mais alto, disse Astoria sem hesitar. Tracey olhou para Fred e George à frente. Se eles começarem a cantar de novo, vou azarar alguém. George se virou sorrindo. Cantar é uma forma de arte. O silêncio também é uma opção, murmurou Daphne. Pratique isso em vez disso. Eles se voltaram para o caminho que levava de volta a Hogwarts com o castelo visível à distância, iluminado contra o crepúsculo. Capítulo 420. As semanas seguintes transcorreram em relativa calma. Hogwarts havia retomado sua rotina habitual. Aulas, treinamentos. Convencer os elfos domésticos a lhe oferecerem lanches entre as refeições não significava necessariamente comer um prato completo. Nada explodiu. Nenhum duelo surpresa nos corredores. Harry percebeu a mudança por volta da segunda quinta-feira. O café da manhã chegou e passou, e Dumbledore não apareceu. Isso não era estranho por si só, às vezes ele pulava refeições, mas no fim de semana começaram a circular rumores. Alguns diziam que ele estava se reunindo com representantes de ministérios das relações exteriores. Outros sussurravam sobre uma cúpula secreta na Albânia. Um aluno do segundo ano da Corvinal afirmou ter visto o diretor se transformar em uma fênix e voar para a Floresta Proibida. Na terça-feira, após o almoço, a sala de aula de feitiços estava vazia. A maioria dos alunos estava no gramado aproveitando um raro período de bom tempo, o que deu a Harry a oportunidade de aparecer sem ser notado. Flitwick estava em sua mesa, ajustando os encantamentos em um frisbee presa quebrado que alguém Weasley tentará enfeitiçar com uma função de rastreamento. Harry bateu com os nós dos dedos no batente da porta uma vez. Tem um minuto, professor? Flitwick ergueu os olhos, sorriu e fez um gesto para que ele entrasse. Senhor Potter. Sempre. Sente-se, sente-se.
Harry entrou e sentou-se no lugar oferecido do outro lado da mesa. O professor bateu na borda de um frisbee presa rachado, cujas bordas brilhavam fracamente com runas. Trabalho rúnico maravilhoso, disse Flitwick claramente impressionado. Ele rastreia uma pessoa com base em sua assinatura mágica. Requer um registro adequado dessa assinatura com antecedência, mas ainda assim, trabalho brilhante. Camadas complexas para um objeto tão peculiar. Harry recostou-se ligeiramente dando uma olhada no disco. Eles provavelmente tiveram a ideia da tecnologia trouxa. Eu os fiz assistir Top Gun no mês passado, um filme trouxa. Um deles deve ter reparado nos sistemas de mira dos jatos. Flitwick deu uma risadinha. Criativo, embora um pouco assustador. Isso poderia ser ilegal em uns 7 contextos diferentes, mas academicamente? Estou impressionado. Eles não são sutis, disse Harry, mas não desperdiçam ideias. Flitwick desviou o frisbee com um feitiço que o prendeu em segurança na parede. Bem, se começarem a lançar isso durante as partidas de quadribol, terei que fingir que não sei quem fez. Harry bufou, estendendo a mão para organizar uma pilha solta de pergaminhos. Alguma novidade interessante sobre a revisão de feitiços? Algumas novas formulações. Os italianos publicaram um artigo sobre a retenção da memória cinética em objetos encantados. Até agora em pequena escala, principalmente penas e pentes. Mas a teoria é promissora. Harry assentiu lentamente. Poderíamos facilitar o trabalho sem varinha se descobríssemos como vincular rotinas a objetos de foco. Flitwick animou-se. Exatamente. E você não precisaria de alimentação mágica constante. Bastaria ancorar o comportamento no próprio feitiço. Vai ser difícil aumentar a escala, disse Harry. Seria necessária estabilidade de ressonância, e duvido que metade dos fornecedores consiga cortar cristal com a precisão necessária. Flitwick parecia genuinamente satisfeito. Você tem se mantido afiado. Harry deu uma risadinha discreta. Eu só gosto de me manter informado. Flitwick lançou-lhe um olhar por cima dos óculos, daquele tipo que dizia que sabia que Harry estava escondendo mais do que demonstrava. Mas não insistiu. Claro, não há nada de errado em estar à frente das tendências. Eles conversaram um pouco mais. Flitwick mencionou alguns artigos do Instituto Nórdico de Magia sobre conjuração baseada na intenção. Algo sobre camadas de feitiços responderem melhor à emoção pura do que à execução calculada. Harry observou que isso poderia explicar por que a magia mais antiga, especialmente as formas primitivas sem varinha, era tão estável. A conversa transitou facilmente entre o técnico e o informal, ambos trocando ideias sem precisar diminuir o ritmo. A professora McGonagall parece estar muito mais ocupada ultimamente, disse Harry após uma pausa. A mão de Flitwick não parou de se mover, mas ele ergueu uma sobrancelha. Ela assumiu mais responsabilidades neste semestre. Mais correspondências. Algumas delas do exterior. Harry inclinou ligeiramente a cabeça. Alguma ideia do porquê? Flitwick largou o frisbee e cruzou os braços. Não há certeza. Mas o diretor saiu do castelo, isso é certo. Não disse para onde, mas nos disseram que é importante. Urgente. Harry recostou-se. Isso tem a ver com o que está acontecendo no leste? Flitwick não respondeu imediatamente. Bateu levemente na mesa, pensativo. É possível. Há sussurros, não por canais oficiais, mas o tipo de conversa que circula entre estudiosos da magia. Algo sombrio se agitando nas sombras das terras fronteiriças. Coreia do Norte? Perguntou Harry. Flitwick assentiu levemente com a cabeça. Provavelmente. A área é magicamente instável. Ignorada há muito tempo e intocada há muito tempo. O tipo de lugar onde as coisas podem se deteriorar sem supervisão. Harry não insistiu. Obrigado, professor. À vontade, Sr. Potter. E se por acaso o senhor encontrar alguma dessas penas de retenção cinética, eu adoraria uma amostra. Harry deu um sorriso irônico e se levantou. Vou te mandar um pacote. Flitwick deu uma risadinha, dispensando com um gesto de mão. A próxima parada foi o escritório de Snape. Não para poções. Apenas uma conversa. A porta rangeu ao abrir quando Harry bateu. Snape não desviou o olhar do livro em sua mesa, mas também não o mandou embora. Se você está aqui para ajudar com as redações do 7º ano, elas estão ali. Harry sentou-se, puxou a pilha de pergaminhos para perto de si e começou a ler. Depois de algumas linhas, já estava circulando erros. Era um trabalho sutil. Uso indevido das propriedades da infusão de raízes, faixas de temperatura inadequadas, disposição incorreta dos ingredientes nas camadas. E bastaram alguns minutos para ele perceber o quão descuidados alguns desses alunos do 7º ano estavam ficando. Snape não disse nada a princípio, apenas ficou sentado atrás de sua mesa folheando um dos mais pesados livros de poções. De vez em quando, fazia uma anotação nas margens com um movimento rápido da pena. O fato de ter entregado os papéis a Harry sem pensar 2 vezes já dizia tudo. Snape não confiava em muitas pessoas para corrigir trabalhos de níveis incrivelmente exaustivos de magia. Mas Harry tinha sido seu assistente tempo suficiente para ser a exceção. Gully misturou tentáculos em pó com beladona congelada, disse Harry sem levantar os olhos. Isso causa paralisia se fervido em fogo alto. Snape assentiu com a cabeça. Ele é um dos mais incompetentes. O tipo de aluno que explodiria o próprio caldeirão e depois insistiria que os ingredientes eram amaldiçoados. Harry passou para a próxima página, lendo mais rápido agora. Samuels tentou usar tutano de trasgo como espessante em uma poção curativa. Nem se deu ao trabalho de usar um antídoto. Ele está implorando por uma visita do ministério. Snape emitiu um som fraco na garganta. Poderia ter sido divertimento, poderia ter sido irritação. Samuels está planejando se candidatar ao Centimungus. Que Merlin o ajude. Harry não comentou nada. Continuou rabiscando anotações na lateral do pergaminho. Então, sem levantar os olhos, perguntou. Então, o diretor não está por perto. Snape não respondeu de imediato. Apenas virou uma página do livro e murmurou. Não, ele não é.
Harry passou para a próxima tarefa. Fiquei fora um tempo, mais longo que o habitual. Outra pausa. Harry bateu com a pena na mesa e disse: acha que isso tem alguma coisa a ver com aquela série de desaparecimentos no leste? Snap não levantou o olhar. Possivelmente. O diretor raramente sai sem motivo. Harry não se apressou em ler o resto dos pergaminhos. Leu cada um, marcou que precisava ser corrigido e não se deu ao trabalho de esconder o quão pouco impressionado estava com alguns dos trabalhos. Snap também não disse muita coisa. Apenas um resmungo ocasional quando algo particularmente idiota aparecia. Quando Harry chegou ao fim da pilha de livros, o escritório parecia silencioso. O único som vinha do leve arranhar da pena de Snape e do farfalhar das páginas enquanto ele folheava um dos periódicos de alquimia mais recentes. Harry pousou sua pena e recostou-se ligeiramente na cadeira. Essa é a última. O resto precisa ser refeito. Snap não levantou o olhar. Obviamente. Harry empurrou a última redação para a frente com um estalar de dedos. Essa não tem mais jeito. Se ele tentar essa combinação em uma bebida de verdade, você vai ter que tirá-lo do teto. Snap mal ergueu os olhos do livro. Isso é otimista. É mais provável que ele derrube toda a ala oeste. Harry recostou-se na cadeira. Não seria a pior coisa do mundo. A ala oeste precisa de reformas. Snap deu um leve resmungo e virou a página com um movimento rápido e preciso. É sempre fascinante como a gente volta ao sarcasmo tão rápido quando não está sob ameaça imediata. Eu diria que é uma habilidade de sobrevivência aprendida, disse Harry. Você a ensinou bem. Após um instante, Snap disse sem levantar os olhos. Você se adaptou rapidamente. A maioria dos alunos precisa de uma semana só para se familiarizar com o horário das aulas. Harry deu de ombros. Não tive o luxo de ir devagar este ano. Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Snap murmurou em concordância. Seu clube de treinamento. Aulas de defesa contra as artes das trevas. Sessões extras com os alunos mais novos. Ainda fingindo ser aluno, mas sem mais fingir ser uma pessoa comum. Parei de fingir depois do cemitério, disse Harry calmo. Não tinha muita escolha. Snap fechou o livro delicadamente. Você voltou para a escola com notícias bombásticas, uma xícara, uma nova atitude insolente e nenhuma explicação. Não é algo em que eles acreditariam, de qualquer forma. Snap olhou para ele com os olhos semicerrados. Você duelou com ele. Voldemort, cara a cara. Já aconteceu 2 vezes. A expressão de Snape não mudou muito, mas algo por trás de seus olhos se contraiu. Ele ficou em silêncio por um instante. Então, mais baixo, perguntou. Ele estava inteiro? Harry assentiu com a cabeça uma vez. Sem truques desta vez. Carne, sangue, varinha. E ele deixou você ir embora? Não me deixaram. Aproveitei a oportunidade. Snap o estudou. Você teve sorte. A boca de Harry se contraiu. Minha sorte acabou no instante em que usei a chave de portal. O resto foi improvisação. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.